Aqui eu coloquei a metodologia de venda para vocês, então são por enquanto são duas abas aqui, a concepção mesmo da ideia central e aqui o processo passo a passo para vocês, né? Aqui em cima eu quero que vocês entendam alguns pontos da venda que vai fazer muito sentido para vocês entenderem a essência na hora de estar atendendo a pessoa, para vocês conhecerem, além de conhecer o público-alvo, que já tem aquele documento, etc. Aqui é mais sobre comportamento, é mais sobre entendimento, é mais sobre alguns macetes que vocês têm que ter para vocês conseguirem entender a psicologia mesmo da venda por trás dela, tá? Lembra que eu falei ontem que qualquer tipo de conversa, de resposta, vocês precisam saber responder ela? Então isso aqui vai dar base para vocês fazerem isso. Se vocês não entenderem o que é o comportamento do lead, como que faz essa venda, o que esse lead espera, o que ele não quer, em hipótese alguma, ouvir, vocês vão entender como que faz esse atendimento de uma forma melhor, tá? Então, beleza. Aqui, nesse primeiro ponto aqui, eu coloquei para alguém querer comprar alguma coisa, você vai precisar mostrar 3 coisas para essa pessoa, tá? Isso aqui é literalmente no momento final de venda, tá? Mas isso aqui vocês podem pegar de background também, para vocês entenderem o interesse dessa pessoa. É a mesma coisa de eu bater na porta de vocês agora, vocês nunca me viram na vida, e começar a fazer uma oferta para vocês. A chance de você comprar de mim só vai existir se tiver essas 3 coisas aqui, principalmente nesse produto, tá? Isso aqui pode ser feito para outros produtos também, mas principalmente para o nosso, que é o como que você vai me ajudar. Eu quero saber como que você vai me ajudar, então, literalmente, o como, o que você vai fazer, o passo a passo do que você vai fazer, a previsibilidade do resultado disso. Então, beleza, você vai me ajudar a escalar minhas vendas. Em quanto tempo, tá? Porque eu tenho uma dor e eu preciso saber em quanto tempo isso vai ser resolvido. E a comprovação de que dá certo. Igual eu falei, já falei com vocês, ninguém acorda hoje pensando que quer gastar 80 mil numa solução, entendeu? Ninguém do planeta vai querer gastar dinheiro, ainda mais esse tanto de dinheiro, dentro de uma solução. Então, a pessoa precisa entender muito bem o processo. A pessoa precisa confiar muito bem no processo. Então, essas são as 2 coisas. Se eu pudesse resumir para vocês, é confiança e entendimento, é clareza. Em muitos dos momentos, vocês vão ver que em várias coisas que a pessoa não responde, está faltando um desses 2 pontos. Ou está faltando confiança, ou está faltando clareza, tá? Então, já é um ponto aí para vocês anotarem, caso vocês queiram. Então, aqui é só para vocês entenderem, tá? Isso aqui é para a pessoa finalizar a compra, ela precisa desses 3 pontos. Ponto. Primeira informação é essa. Outra informação aqui, ó. O que faz o que faz converter uma pessoa que não comprou de primeira. Então, isso aqui ajuda vocês no follow-up, tá? E também ajuda vocês a entender como que é o pós. Então, por exemplo, a pessoa entrou na reunião e não comprou. E o que fazer? Entendeu? Como que faz essa pessoa comprar mesmo assim, mesmo que ela não tenha tido um interesse de início? Ou isso, levando para a realidade de vocês como social seller, a pessoa não me respondeu. O que eu faço? A pessoa não teve interesse, eu ofereci a reunião para ela, ela não quis de primeira. O que eu faço? Então, aqui tem alguns pontos sobre isso. A repetição é a primeira coisa. Então, isso aqui vai muito para o lado de conteúdo, de anúncios, por exemplo, a gente chama de remarketing, né? De anúncio. E os conteúdos é a pessoa continuar recebendo conteúdos da pessoa eternamente, né? Aquele famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se a gente faz remarketing em cima dessas pessoas, elas vão ficar vendo a mensagem, então a chance dela lembrar da gente quando precisar ou quando ela mudar de ideia é muito mais fácil. Além disso, também a questão de como a pessoa vai ver aquilo todos os dias, o passo a passo, a metodologia, e ela já quer fazer aquilo e ela não decidiu por algum motivo, a chance dela querer é muito maior. Mas no caso nosso aqui não é anúncio, tá? Eu só estou explicando aqui para vocês. Os conteúdos não dependem de vocês, mas só estou explicando mesmo. Fazer a pessoa lembrar de você, do seu método. Exatamente. Fazer a pessoa lembrar de você, do método, da solução por uma insistência coerente. Então, a insistência coerente, eu vou falar de coerência mais pra baixo também, que é de você ser coerente com o que você oferece, a sua promessa e o que a pessoa precisa. É ser coerente nesses 3 pontos, tá? E é uma repetição estratégica, não é uma repetição chata. E a outra coisa também é insistência com follow-up. Então, entrar em contato com a pessoa depois de ela não retomar a proposta. Então, por exemplo, uma forma que a gente pode fazer isso só que nesse caso aqui, é quando a proposta já foi enviada, né, o valor já foi enviado, oferecer uma condição melhor de pagamento para a pessoa. Ou no caso que a pessoa não respondeu, ou não foi na reunião, ou até foi, enfim, serve para vários casos. Perguntar se ela já resolveu aquele problema que ela tinha,
Ou se ela quer chegar no desejo que ela tinha também, né? Depende do que foi feito ali na conversa. Depois a gente marca uma reunião com essa pessoa. Então tem essas duas formas aqui de fazer, de perseguir, entre aspas, a pessoa depois que ela não quis comprar. Aí aqui eu coloquei uma coisa pra vocês que vai ajudar muito vocês. O que faz um follow-up ficar chato? Então, lembra que eu falei com vocês que vocês precisam pensar como vocês mesmos, não como vendedores? É tipo, quando eu perguntar assim, Isadora, o que você acha que é um follow-up chato pra você? O que seria um follow-up chato? Ah, a pessoa fica me mandando mensagem o dia inteiro. Então, não mande mensagem o dia inteiro. A pessoa fica me ligando o dia inteiro. Não ligue para a pessoa o dia inteiro. Entendeu? Então, é literalmente a humanidade mesmo que tem que estar ativa. Então, se você acha algo chato, não faça aquele algo. Leia a mensagem que você está enviando e fala, eu responderia isso, se eu fosse o lead. Isso aqui me interessaria se eu tivesse uma dor parecida? Será que se eu estivesse realmente passando pela situação que esse lead está passando hoje, vamos supor, de querer mais clientes, será que eu ia me interessar por isso aqui? Então, é essa a questão. O follow-up, ele é chato, muitas das vezes, por causa dessa falta de olhar mesmo, de humanidade mesmo, que vocês já têm. Vocês já vivem em sociedade, vocês sabem o que é chato e o que não é. Então, aqui já fica a dica para vocês também. Então, por exemplo, ficar ligando a não ser com contexto. Uma coisa que a gente fala é que ligar não é um problema. O problema é o sem contexto. Né? Então, por exemplo, eu já falei com vocês de, em algum determinado momento, fazer ligação, mas não agora, tá? Porque agora a gente está testando outras coisas. Mas, tipo assim, em algum determinado momento, entrar em contato com essa pessoa por ligação. Mas sempre com contexto. Olha, a ligação é importante por causa disso. Olha, eu vou te ligar por causa disso, daquilo. E não simplesmente sair ligando. Ninguém atende telefone hoje mais. Entendem? Então, são essas questões aí de se colocar no ligando lead, tá? É isso. O follow-up, ele precisa ser com mensagens curtas e muito bem escritas. Essa aqui que é o código. Mensagens curtas e muito bem escritas. Então, por exemplo, batendo no desejo e na dor que a pessoa tem, mais uma urgência de resolver aquilo. Aqui, ó, que eu dei o exemplo aqui em cima, de perguntar, ei fulano, tudo bem? E aí, você já conseguiu resolver o problema que você estava tendo com as vendas da sua empresa? Já conseguiu aumentar? Como é que tá a sua agenda? Já alcançou seu objetivo? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, precisa ser algo curto, com contexto e que seja muito estratégico, tá? E ativando algum tipo de urgência. Aqui, claro que é muito simplório, tá, gente? Aqui é só para vocês entenderem mesmo a essência do pensamento. Aqui eu não enchi de exemplos, por exemplo, de follow-up, porque é aquilo que eu trouxe para vocês. Eu não quero encher vocês de script, eu quero que vocês entendam a ideia, tá? E o follow-up também precisa ser um pouco intervalado. Lembra que eu falei do chato? De chamar todo dia, toda hora? Imagina vocês receberam uma mensagem de algo até que vocês querem, mas de tanta pessoa ficar te mandando mensagem, você fala, não vou comprar, pessoa chata. Então, tem que ser um pouquinho mais intervalado. A gente decidir essa cadência. Então, o follow-up vai ser feito todos os dias com aquela pessoa? Vai ser de 2 em 2 dias? O primeiro follow-up vai ser feito um dia depois, o outro um dia depois, o outro uma semana. A gente tem que decidir essa cadência também. É algo até interessante para colocar aqui, tá? Mas, enfim. Aí que eu coloquei uma frase de efeito que eu quero que vocês tenham isso aqui em mente. Todas as vezes que tiver... Porque a maioria das vezes, eu vou até chegar nesse ponto aqui lá embaixo, que a maioria das vezes a pessoa, ela para de responder porque ela achou chato e você desconectou com ela em algum momento da conversa. E a pessoa só desconecta com você se ela te achar inconveniente, chato ou algo nesse sentido. Então, o que faz a pessoa não te achar chata é a conexão que ela tem com você. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que ele é muito bobo, tá? Muito bobo. 2, na verdade. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é, por exemplo, eu já tive várias situações dessas, né? Várias situações parecidas de, por exemplo, tem 2 pessoas vamos supor que eu quero comprar uma camisa. E eu estou procurando uma pessoa para comprar uma camisa. Tem 2 pessoas querendo me vender, 2 lojas diferentes. Pode ser exatamente a mesma camisa, pode ser exatamente o mesmo processo. Então, por exemplo, vai atender o cliente, vai me chamar no WhatsApp, vai me ligar. A diferença de eu achar o primeiro vendedor chato para o segundo vendedor legal é literalmente a conexão que eu tenho com essa pessoa. Se, por exemplo, eu gosto mais da Isadora do que da Maria, a Isadora, ela pode me ligar o dia inteiro, que pra mim não vai ser chata, entendeu? É mais ou menos dessa questão. E mesma coisa ao contrário, se eu acho a Maria muito mais legal do que a Isadora, se a Maria me enviar mensagem todos os dias, toda hora, o tempo inteiro, eu não vou achar ela chata, porque eu me conecto. É essa a ideia do lead. Se o lead me acha chato, né, que no caso que tá aparecendo é o meu rosto lá, se ela me acha chata, ela não vai me responder mais. Então, eu quero que vocês entendam que a partir do momento em que a pessoa acha você chato, inconveniente ou alguma outra coisa, ela literalmente ela vai, tudo que você fizer daqui pra frente vai ser um problema. Lembra que eu falei com vocês que a gente precisa organizar rápido essa comunicação para não fechar portas?
Por quê? Muitas oportunidades a gente pode ser que perca elas de primeiro momento. Isso não é um problema. O problema é essa porta ser fechada e nunca mais ser aberta. Entendeu? Esse é o problema. Então, uma coisa que eu quero que vocês se atentem é nunca mais serem chatos. Chatos. Não quero que sejam chatos. E não só tô falando de tempo, não. Tipo assim, chamar toda hora. Não, eu falo de chato de ter uma conversa chata, de ter ideias chatas, de ter uma fala chata, de ter uma comunicação chata, de ser chato. Entendem? Então, aqui é muito, muito potente vocês entenderem isso. Sabe? De ter a autocrítica de olha a mensagem e fala, tô sendo chato? Tô sendo inconveniente? Será que essa pessoa vai se conectar comigo? E entender o feeling ali da pessoa ao te responder e tal, ver como que tá o interesse dela na resposta e etc. Mas isso aí a gente vai fazendo ao longo do tempo também, só quero que vocês entendam isso aqui. Aí aqui, ó, lembra que eu falei aqui, o que a pessoa, pra pessoa não te achar chata? Aí o que eu coloquei, o que faz o lead não gostar da pessoa com quem ela tá conversando. E aqui tem uma lista de coisas que é pra vocês decorarem isso aqui todos os dias, toda hora que vocês estiverem mandando mensagem. Não quero que vocês façam esse tipo de coisa aqui, tá? Então, por exemplo, uma das coisas, não saber muito bem o que ela tá vendendo. Isso aqui é um problema que se vocês, por exemplo, sei lá, por curiosidade depois, vocês chegam, sei lá, vai no TikTok ou no Reels do Instagram, procura algum vídeo onde a pessoa tá falando mal de, por exemplo, alguma abordagem de venda e veja os comentários. Tem muito vídeo. Se eu ver um vídeo... eu tava vendo um vídeo desse agora, inclusive. Eu devia ter mandado pra vocês. Eu não sabia que eu ia falar sobre isso, né? Mas enfim. Tem um vídeo, inclusive, que eu tava assistindo agora, que era uma pessoa que falava sobre venda agressiva. Ele tava ironizando a venda agressiva. E os comentários todos os comentários falando, nossa, se alguém faz esse tipo de abordagem comigo, eu nunca mais responderia. Eu prefiro comprar do concorrente só de birra. Se alguém fizer alguma coisa nesse sentido comigo. E uma das coisas que apareceu muito é literalmente isso aqui. A pessoa nem sabe o que ela tá vendendo. Ela não confia. Eu fiz uma pesquisa de mercado com alguns clientes meus para tirar essas informações aqui, tá, gente? Uma coisa que é muito importante. Eu não tirei essas informações aqui, nenhuma dessas informações da minha cabeça. Nenhuma delas. É uma coisa muito importante que vocês precisam entender. Todas essas respostas aqui foram os clientes que me deram, tá? Eu não escrevi nada além. Só essa frase aqui que foi eu. Que eu coloquei aqui pra vocês, que foi um insight que eu tive. Todo o resto, eu perguntei pro cliente, eu fiz essa pergunta pro cliente e o cliente me respondeu. O que faz um follow-up ser chato pra você? Ficar me ligando. Ficar me enchendo o saco. Eles colocaram essas palavras aqui. Eu quero que fique muito claro, porque isso aqui não é da minha cabeça. Isso é vindo das pessoas, dos leads que vocês atendem todos os dias, tá? Então, um ponto que apareceu muito é não saber muito bem o que a pessoa tá vendendo. Primeiro ponto, se você não tiver confiança do que você tá vendendo e não acreditar na solução que você tá vendendo, você vai parecer amador. E parecer amador parece que é tipo assim... Eu quero que vocês coloquem no lugar. É a mesma coisa de eu virar pra vocês e falar assim, gente, compre um fone que eu tenho aqui, ele é o melhor fone do Brasil. Aí você pergunta assim, mas ele é feito de quê? Ele é feito de, sei lá, plástico. Tipo assim, cara, você nem sabe. Me explica do que o fone é feito. Ele é feito na tecnologia tal, ele é assim, assado. Se eu conheço o produto, eu vou saber responder pra vocês direito, entendeu? Agora, por exemplo, se eu dou uma resposta medíocre pra vocês, vocês vão ver que eu sou amadora, que eu não conheço o produto que eu vendo. E um vendedor que não conhece o que vende é ridículo, tá? Ridículo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida do que vocês estão vendendo, tem que entender e ter na ponta da língua. Porque se vocês não souberem o que está sendo vendido no final, por mais que não sejam vocês que estão vendendo, porque vocês não vendem o produto, vocês vendem a reunião. Essa é a questão. Mas vocês precisam entender a solução. Então, se vocês não souberem o que está sendo vendido, vocês vão parecer amadores, tá? E esse amadorismo aqui é o que faz muita gente não continuar na conversa com vocês. E principalmente, além disso, vai parecer um vendedor barato. É tipo assim, nossa, essa pessoa é só mais um vendedor. E quem gosta de vendedor? Vocês gostam de vendedor? Porque ninguém gosta de vendedor, não. Entendeu? Ninguém. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, não saber responder as perguntas feitas de forma assertiva e esclarecedora. Então, isso aqui complementa essa primeira parte, que é ser genérico e a pessoa não ter a resposta, e o lead não ter a resposta que ele esperava ouvir. É a mesma coisa de, por exemplo, eu estou comprando um fone. Eu espero que você saiba me responder qual que é as especificações do fone. Porque se eu tiver que ir lá na internet procurar, você existe para quê? Vocês entendem? Se você está me vendendo um fone e você não sabe responder, dar respostas assertivas, esclarecedoras para mim, e só me dá resposta genérica, eu preciso de você para quê? Eu compro na internet. Para que eu vou comprar de vendedor? Por que eu vou comprar de você? Eu vou comprar de outra pessoa. Então, essa é a questão. Se vocês não souberem responder as perguntas de forma assertiva e esclarecedora, o lead não vai confiar em você. Vai parecer amador, vai parecer vendedor barato. Foi o que eu falei ontem com vocês.
Qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de situação, vocês precisam saber responder essa pergunta. Responder essa situação. Porque senão o lead vai olhar pra você e falar: você nem sabe o que você tá fazendo, eu não vou comprar de você. Eu não vou confiar em você pra cuidar do meu negócio, sendo que você não sabe nem responder o que eu tô te perguntando. Entendem? Olha como isso é sério. Isso é muito sério. Outra coisa, a pessoa que tá apresentando ou vendendo ter dúvida no que ela tá falando. Isso aqui, na hora que ele falou, eu fiquei muito pensativa sobre isso. Que é exatamente o mesmo exemplo que eu dei aqui pra vocês. Ter dúvida do que vocês estão falando. Ah, sei lá, eu acho que é de plástico. Pô, você acha que o fone é de plástico? Como assim você acha? Se você não sabe, quem vai saber, gente? Tipo assim, se você mesmo tá tendo dúvida no que você tá falando, você mesmo não sabe o que você tá dizendo. Então, é basicamente um complemento esses três aqui, né? Basicamente, eles estão falando a mesma coisa, só que de forma diferente, de ângulos diferentes. Então, não entender o que você vende é um problemaço. O problema mais cruel de um vendedor é isso aqui. Outra coisa é não falar de forma confiante. Imagina eu chegar pra vender e ficar assim, mas assim, não sei o quê. Ou falando baixinho, tipo, mas porque não sei o quê, não sei o quê. Não, pô, fala direito, você não tem confiança do que você tá vendendo. Não, eu vou te ajudar, entendeu? Eu tenho confiança no que eu tô vendendo. Então, tem essas questões. Então, tudo isso aqui, ó, olha como que vai moldando uma comunicação. Eu quero que vocês vão tendo clareza disso aqui. Outra coisa, não ter respeito pelo tempo do lead, foi um ponto que eles falaram. Aqui já não encaixa tanto pra vocês, mas eu quero que vocês entendam isso aqui, que é muito importante. O exemplo que não cabe pra vocês, mas o que tá escrito aqui, sim. Por exemplo, o lead preenche o formulário e na hora da reunião, ou na ligação, ou numa conversa, o vendedor perguntar a mesma coisa que já tá lá. Vocês já cometeram esse erro aqui? Porque eu já vi vocês cometerem esse erro aqui várias vezes. De, por exemplo, tá lá dentro do Instagram do cliente o que ele vende e vocês vão lá e perguntam: o que você vende? Qual que é o produto que você vende? Pô, você não teve o mínimo do respeito de clicar no meu perfil. Tipo assim, você tá entrando, você tá me prometendo. Olha só como que sou incoerente, gente. Lembra que eu falei da coerência, que eu ia explicar isso pra vocês? Olha como sou incoerente. Eu tô te prometendo que você vai escalar, que você vai ter isso, você vai ter aquilo, que eu vou te ajudar no seu negócio e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não tive a pachorra de simplesmente, minimamente entender o que você faz só pra entrar em contato com você. Eu prego que a confiança pra mim é a coisa mais importante que tem. A personalização e a dedicação que eu tenho com meus clientes é a coisa mais importante que eu tenho pra mim. E esse tipo de erro aqui acontecer, imagina isso aqui acontecendo, imagina a incoerência. A pessoa vendo, eu mandando uma mensagem perguntando qual que é o produto dela. Sendo que lá no meu Instagram eu prego que é confiança, é dedicação e não sei o quê, que eu olho pro cliente, blá, 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 blá. Vocês entendem como é incoerente? E como isso é falta de respeito com o lead? Falta de respeito com o tempo dele? Outro lado que a gente também poderia levar esse não ter respeito com o tempo do lead é aquilo que eu falo de a conversa ela não ser produtiva. Então, por exemplo, tem algumas conversas que elas não vão levar a lugar nenhum. Elas são só ladainha ali mesmo e é isso, entendeu? Então a gente pode levar pra esse lado também. Mas isso aqui é muito importante que vocês entendam, tá? Outra coisa, a pessoa ser preguiçosa com informações que já estão disponíveis publicamente. Isso aqui também entra no que eu falei. Por exemplo, é o que eu disse aqui agora. Um exemplo, no perfil do lead está escrito que ela trabalha como dentista para crianças em São Paulo. Aí, na pergunta que você vai fazer lá na conversa, você fala: com o que você trabalha? Qual que é o seu público-alvo? Não tem lógica disso, entende? Então, tipo assim, já tá escrito, vamos supor, tá na bio da pessoa, dentista para crianças em São Paulo. Você já sabe que ela é dentista, já sabe o produto que ela vende, você sabe o público-alvo dela e sabe onde ela mora. As perguntas vão ser nesse nível aqui, de, o que você trabalha? Lembra do script? Por isso que não é bom ter script. Por quê? Cada um. Talvez você tenha um nível de informação com o lead que você não tem com o outro. E a ideia do social seller é justamente pegar esses pontos de conexão e abrir conversa em cima desses pontos de conexão, tipo a conversa que a gente teve lá embaixo. Então, é isso. Veja qual que é o nível de informação que você tem com o cliente e parta disso. Não se apegue 100% em scripts. Você sabe o que você precisa saber do lead. Então, você precisa saber por que ele vende, qual que é o público-alvo dele, se a gente consegue ajudar ele, qual que é o desafio que ele está tendo, qual que é o faturamento dele, qual que é a meta de venda, se ele está interessado em resolver. Essas são as perguntas gerais. Mas agora você vai perguntar coisas que são ilógicas, sendo que já está disponível publicamente. Isso aqui soa preguiçoso. E soa como vendedor barato e como amadorismo. Entendem? Então, isso tudo está interligado. Então, por exemplo, o lead fica com a sensação de puta que pariu, né? Essa pessoa é muito preguiçosa ou ela nem se deu o trabalho de fazer o mínimo. Entendam que entender o que o lead pensa baseado em algo que vocês estão fazendo é muito importante. Muito importante. Em algumas
nas próximas deles, a gente vai tentar olhar para um pouco disso também. De, por exemplo, algumas conversas que derem errado, eu quero que vocês imaginem qual que foi o sentimento que vocês deixaram naquele lead. O que aconteceu no meio da conversa? A pessoa se sentiu o quê? Frustrada? Essa pessoa, eu acho que o sentimento dela aqui nessa mensagem, pelo que ela escreveu, foi amadorismo. Ou isso ou aquilo, entendem? É entender o sentimento que está lá atrás, para vocês não causarem esse tipo de sentimento. Aqui, ó, na primeira abordagem, existem 4 pontos que são muito importantes na abordagem. Se vocês tiverem visto o vídeo que eu mandei ontem da Gabi, que ela fala de como fazer abordagens dentro da DM, vocês vão saber que ela fala exatamente isso aqui. E, coincidentemente, é isso aqui que está o que o cliente me disse que ele gostaria de ser abordado. Como que funcionaria uma abordagem para ele? Então, por exemplo, ó, me pré-conhecer, isso aqui foi fala dele, tá? Me pré-conhecer para saber o que eu faço e o que eu desejo. Claro que o que eu desejo nem sempre vai dar para saber, né? Não tá escancarado. Mas em algumas coisas dá para mais ou menos entender o que ele quer. Lembra que lá no ICP, no documento de ICP, tem lá os pré-desejos que são quase que universais no público que a gente tem hoje? E vender é um deles. Então, é universal. Então, basicamente, você já sabe que o desejo dele é vender mais. Pode ser que seja vender mais com mais alguma coisa, tipo posicionamento, referência. A gente já sabe o desejo dele. Então, já tá checado isso, né? Já deu o check ali. E me pré-conhecer para saber o que eu faço. Ó, isso para entender como abordar e direcionar a conversa. Exemplo, se eu sou uma dentista, que eu já tenho 100 mil seguidores, faço vídeo todo dia e story, eu não preciso de um serviço para me fazer crescer na rede social. Concorda? Porque isso aqui seria incoerente. Imagina eu chegar e abordar essa pessoa aqui falando: oi, tudo bem, eu posso fazer seu Instagram crescer. Minha filha, você viu meu perfil? Já tenho 100 mil seguidores. Não entendi. Você nem sabe se esse é o meu objetivo. Então, tá vendo como é que fica incoerente? Ó, o meu desafio é outro. Uma pessoa que tá nesse nível aqui, ela faz stories todo dia falando de venda, que a agenda dela tá cheia e não sei o quê. Ela já tá em outro patamar. Vocês estão entendendo? O nível de conversa com essa pessoa aqui, ela é outro. Então, eu já estou em outro patamar. Um estudo rápido e uma análise crítica de 5 minutos no meu perfil te dirá isso. É exatamente isso aqui. E quero que vocês peguem nas conversas que vocês estão tendo, se não teria exatamente, se a pessoa estivesse conversando com vocês e fossem sincera com vocês, elas talvez te diriam isso. Tipo assim, nossa, se você tivesse visto meu perfil 5 segundos, você saberia. Você nem clicou no meu perfil, mas o que acontece? A pessoa não te fala isso, porque ninguém é grosseiro. O que elas fazem? Para de responder, entendeu? Ponto. Outra coisa, tem que ser algo específico pro meu caso. Mesma coisa com o exemplo acima, tem que ser algo que eu quero de verdade. Então, tem que ser algo específico pro caso dela. Não pode ser algo genérico, entendeu? Então, por exemplo, é a mesma coisa aqui, ó. Você tá vendo o contexto da pessoa, você vai oferecer algo que não faz o menor sentido para ela. Não existe sentido nisso, entendeu? É isso. Outra coisa, bater nas dores e nos desejos que eu tenho. Então, se não conectar com o que ele quer ou com o que ele realmente tem dificuldade de fazer, não vai gerar nenhum tipo de ação naquela pessoa, entendeu? Não vai fazer a pessoa sair da inércia, né? Não vai querer gerar nenhum tipo de incômodo na pessoa para ela querer agir em cima daquilo. Então, se você não bate nas dores, no que a pessoa quer, igual por isso que a gente faz a pergunta, qual que é o seu desafio, ou qual que é o problema que você está tendo hoje, ou o que está te incomodando, é por isso que a gente faz essa pergunta, para entender onde que a gente vai pegar nessa pessoa, porque é esse ponto que a gente vai tirar ela da inércia. Vocês entendem? Outra coisa, oferecer o que eu não dou conta de fazer sozinho. Existem 2 possibilidades para alguém comprar alguma coisa. Ou você não quer fazer aquela coisa, ou você não sabe fazer. Então, por exemplo, eu poderia criar um telefone para mim, eu poderia montar um telefone. Eu vou montar um telefone? Não, eu não sei fazer. Eu prefiro ir lá comprar. Eu posso fazer minhas próprias roupas? Posso, mas eu não quero fazer. Eu não quero. Ou eu não quero, ou eu não sei. Eu não quero fazer e nem sei, né, nesse caso. Então, eu prefiro comprar. Entendeu? Existem só essas 2 possibilidades para a pessoa comprar. É porque ela não dá conta de fazer sozinha, ou porque ela não quer fazer sozinha. Existe esse ponto, tá? E aqui tem outro plus que eu coloquei, ó. Uma coisa que diferencia uma abordagem de todas as outras abordagens que a pessoa recebe durante o dia, durante a semana. Por exemplo, eu quero que vocês imaginem. Pega uma dentista aí que vocês atenderam, ou uma pessoa de advocacia, sei lá. Imagina como que deve estar a DM dessa pessoa. Porque se vocês acharam ela, outras pessoas acharam ela também. Qual que é a diferença da abordagem que vocês estão fazendo com outra pessoa? Como que diferencia a abordagem na personalização? Que é no conhecimento, pré-conhecer a pessoa, ser algo específico pro caso dela, bater nas dores do desejo dela e oferecer alguma coisa que ela não dá conta de fazer sozinha. Vocês entendem? Essa abordagem que é diferente das outras. Se vocês abordam da mesma forma que todo mundo aborda, vocês vão ser só mais um que eles vão ignorar. Entendeu?
Se vocês conversam das mesmas coisas bobas que todo mundo conversa, o tipo de comunicação boba que todo marqueteiro faz dentro da rede social, não vai dar certo, entendeu? Então aqui é algo a ser muito bem quisto. Aqui, ó, é um plus que, no caso, por enquanto ainda não vamos implementar, mas eu vou pensar em algo para isso aqui ser implementado. De uma amostra grátis. Seria muito interessante ter algo nesse sentido. Não sei como que faria pro nosso serviço isso aqui, né? O vídeo da implementação, aquele vídeo que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó. Esse vídeo aqui seria o mais próximo que eu tenho de uma amostra grátis, para a pessoa entender como que funciona. Mas eu ainda vou pensar melhor do que a gente vai fazer para ter essa amostra grátis e se vamos usar isso, tá? Mas enfim, aqui é um plus. Ou um diagnóstico rápido e tal, de 15 minutos ali no telefone, que já ajudaria ali para qualificar a cliente. Mas isso aqui eu vou direcionar vocês quando a gente for usar, ok? Entendem esse ponto aqui? Que isso aqui vai ajudar muito vocês. Eu quero que vocês entendam isso aqui na abordagem de vocês. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão melhorar a abordagem de vocês 1000%. Então, é como se fosse um checklist. Na hora de contatar uma pessoa, tira 2 segundos. 2 segundos. Você vai entrar no perfil dela, vai conhecer basicamente, ler a bio dela, ver o que essa pessoa faz, ver o que ela tem dentro do perfil dela, se ela faz stories, se não faz, se tá tendo cliente, se não tá, se ela tá atendendo, se ela não posta nada, ou se tem algum post no perfil dela que indique alguma coisa. Exatamente, Isa. Mas entendem? Então, clica lá para conhecer a pessoa. Tenta trazer algum ponto. Vocês sabem disso. Vocês são social sellers. Vocês sabem que tem que pegar algum ponto de conexão com o cliente e levar isso para conversa. Então, tentem fazer isso aqui de forma consciente. Eu quero que isso aqui seja de forma consciente com vocês, tá? Aqui, ó. Maior objeção de pessoas que compram high ticket. Aqui, eu quero que vocês... Cara, não, eu acho que esse documento inteiro, né, eu preciso que vocês, sei lá, durmam e acordem com ele aberto na vida de vocês, de verdade. Preciso que vocês durmam e acordem com isso. Por quê? Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão ser muito mais humanos com as pessoas e vocês vão saber exatamente se conectar com essas pessoas. Eu estou de cabeça cheia, rotina cheia e não tenho tempo para te ouvir. É por isso que muita gente não vai ficar respondendo vocês no Instagram. É por isso que a conversa, se ela for ladainha e se ela demorar demais, a pessoa não vai te responder. O problema não é demorar demais, o problema é ela ser chata e não ser interessante para a pessoa. Ela não tem tempo. Uma dentista, você acha que uma dentista que atende 20 pacientes por semana, 50 pacientes por semana, vai ficar batendo papinho com vocês? Dentro do direct? Vocês acham isso? Claro que não. A pessoa acorda cheia de coisa para fazer, gente. A pessoa tem que ir na academia, tem que comer bem, tem marido, tem filho, tem trabalho, deve ter problema no serviço. Você acha que eles estão preocupados em conversar com você na DM? Vocês entendem? Se vocês entendem esse contexto, vocês entendem tudo, entendeu? Então aqui é a mesma coisa, ó, recebo proposta assim o dia todo, você não me convenceu de nada. É a mesma coisa que acontece com vocês, é por isso que vocês não são respondidas. A pessoa recebe aquilo ali o dia inteiro. O que tem de diferente em você? Você só me fez uma abordagem que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Você tá me tentando vender alguma coisa cara, com uma promessa mirabolante, e que eu sei que não vai resolver meu problema. Basicamente é isso que eles falam pra vocês, na hora que eles não respondem vocês mais. Outra coisa... Aqui, ó, eu não confio em você, eu não sei quem é você. Não sei quem é você, me deixa. É a mesma coisa o que vocês fazem é prospecção fria. Então é a mesma coisa de bater na porta da casa de vocês e começar a falar um monte, prometer mundos e fundos. Você vai olhar pra minha cara e vai falar, quê? Tá doido? Eu nem te conheço. Claro que eu não vou comprar de você. Tem que ter algum aspecto que faça a pessoa confiar em você. A forma de dizer. Aí todo o resto aqui vai ajudar vocês nisso, mas eu preciso que vocês entendam isso. Eu quero resolver isso, mas não é prioridade investir nisso agora. Pelo menos não com você. Isso aqui é pesado, tá? Isso aqui é pesado. A pessoa vira pra você, vocês perguntam em algum determinado momento da conversa e fala assim, ó, o que você quer? A pessoa fala, eu preciso de mais pacientes. E depois que a conversa continua, elas acham vocês amadores, vendedores, ou inconveniente, ou alguma coisa nesse sentido, ou não conectou com você, ou não confia, ou enfim, ela sabe que precisa resolver o problema, mas ela não vai resolver comigo. Ela vai resolver esse problema um dia. Você acha que ela vai ficar passando por isso pra sempre? Vamos supor, você acha que a pessoa que tá precisando de cliente, ela vai ficar precisando de cliente pra sempre? Só porque ela rejeitou a mim? Claro que não. Ela não quer resolver isso comigo. Entenderam? Se a pessoa ela abre pra você, em algum determinado momento da conversa, você perde esse lead, perde o interesse dessa pessoa, é porque você perdeu ele em algum ponto desse que eu falei aqui em cima. Entendeu? Se tá fazendo sentido pra vocês, gente, só me dá um sim aí, fazendo favor, se tiver fazendo sentido pra vocês. Se vocês conseguem entender alguns pontos da conversa de vocês, ou onde está falhando, ou algum ponto que poderia ser melhorado, vocês conseguem... tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Sim. Isa, por aí também? Sim. Tá.
Entendem? Então é isso. Entendam o comportamento. Isso aqui é a objeção que vocês já tem ela antes mesmo de entrar na conversa com o lead. O que um bom social selling, um SDR, um vendedor, um closer, qualquer pessoa que trabalhe com vendas tem? Vocês sabem dessa objeção aqui, ó. Eu preciso que vocês quebrem essa objeção. Porque para vender high ticket, a pessoa não pode me achar chata, não pode me achar inconveniente, não pode me achar amadora, não pode não confiar em mim. Ela tem que querer fazer aquilo. Ninguém acorda hoje pensando em gastar 80 mil dentro da operação dela. Ela quer diminuir os custos e ganhar mais dinheiro, ela não quer investir. Então, quando vocês entendem o comportamento, vocês entendem tudo, ok? Aqui são diferenciais que faz a pessoa que está do outro lado se conectar na hora. Então, aqui eu dou o problema para vocês, aqui em cima. Aqui, ó. Aqui eu dou o problema para vocês e aqui eu tô trazendo uma solução, tá? Eu fiz essa pergunta pro cliente porque realmente eu precisava trazer uma solução, né? Ok, lascou o pau, agora eu preciso saber o que a gente faz para resolver. Então, ó, isso aqui foram palavras deles, tá, gente? Dele. Quero que vocês entendam. Ó, o que faria você... A minha pergunta foi para ele, foi assim, o que faria você se conectar com a pessoa que tá querendo vender alguma coisa para você? Falar algo sobre mim ou sobre a minha situação ou desejo que ninguém ainda falou. Não precisa ser algo novo, mas precisa ser de uma forma talvez nova, que ninguém tenha dito ainda, ou uma abordagem, ou uma comunicação, enfim. Essa foi a resposta dele. Pegar algo que eu gosto muito ou curto de forma pessoal e se conectar comigo. Olha como isso é poderoso, gente, se vocês souberem usar isso. Foi o que eu acho que a Maria Paula fez esses dias, não lembro direito. Mas aqui tem um exemplo também, né? Nessa conversa aqui, ó, eu vou até descer aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Ah, não, mas aqui se bem que não era muito pessoal, né? Aqui era mais a nível profissional mesmo. Mas, tipo assim, que resultado incrível, nem parece a mesma pessoa. Não, aqui não é muito pessoal. Mas, por exemplo, vamos supor que você entrou no Instagram da pessoa e ela tá numa praia, sei lá, que você mora. vamos supor assim. Que ela foi num bar que, vamos supor, eu moro em São Paulo e a pessoa tem uma foto num bar que eu gosto muito. Entendem? Talvez é um ponto de conexão com o cliente que vocês deixam passar. Entendeu? Talvez eu quero que vocês tenham uma visão de o que eu vou usar para conectar com essa pessoa. Lembra que a venda high ticket que eu falei com vocês lá atrás é confiança total? Confiança total. A pergunta que vocês têm que se fazer todo momento é como que eu vou fazer essa pessoa confiar em mim? Como que eu vou fazer essa pessoa se conectar comigo? Como que eu vou fazer essa pessoa confiar em mim? Entendeu? Ver que eu gosto muito de X coisa e me mostrar que me conhece. Isso aqui é muito interessante também, tá? Me entrega algo daquilo. Aqui ele deu um exemplo. Aqui, por exemplo, eu acho que foi um nutricionista que ele viu um vídeo que ele contou essa história aqui, ó. Que o cara gostava de AC/DC e esse cara tava fazendo tratamento no dentista. Vocês acreditam que tinha uma pessoa dentro do consultório de dentista que a pessoa foi contratada só pra ficar vendo o perfil dos clientes, pra encantar os clientes? Tem condição de ter desse? Olha que ideia genial, inclusive. Aí a menina viu que ele gostava de AC/DC lá dentro do perfil dele, que ele postou no story que ele gostava de AC/DC. E na hora que ele chegou lá no atendimento, no primeiro atendimento deles, eles deram a camisa do AC/DC pra ele. Tem condição? Olha que fudido. Olha que fudida essa ideia. Vocês têm noção disso? De como que isso... Aí ele mesmo falou no vídeo que, cara, eu nunca mais vou largar essa empresa. Vocês entendem que uma coisa mínima pode ser que exploda a cabeça do cliente? Só por você ter prestado atenção, aqui eu já quero ir por um ponto com vocês, eu quero que vocês entendam a nível de comportamento de humanidade. O que todo mundo mais quer nesse planeta é ter atenção. Tá? Todo mundo nesse mundo quer ter atenção. Todo mundo é protagonista da própria vida. Vocês não são protagonistas da minha vida. Eu sou a minha própria protagonista, assim como vocês são da sua. Entendeu? Todo mundo quer a atenção pra si. Todo mundo... Se eu chegar pra vocês agora e começar a falar só de mim, das minhas conquistas, de não sei o quê, vocês vão me achar petulante, não sei o quê e tal, chata. Agora, se, por exemplo, a Isadora começa a falar e eu começo a ouvir a Isadora vai gostar de mim, porque eu tô ouvindo ela, eu tô me importando com ela. É tudo sobre a pessoa que está do outro lado. A pessoa que está do outro lado, ela gosta de atenção. Sabe o nome que vocês mais gostam de ouvir na vida de vocês? É o nome de vocês. Se eu estiver conversando aqui com vocês e não falar o nome de vocês, por exemplo, vocês não vão ligar muito para o que eu tô falando. Mas se eu virar para você e falar assim, Isadora, isso aqui é para você. Isadora, olha como que você faz isso. Ô, Maria Paula, olha como que você tá fazendo X coisa. Olha que interessante, olha como que vocês estão acertando nisso. Vocês vão se incluir, porque é um comportamento de humanidade. É um comportamento humano da pessoa gostar que você vire para ela. Eu quero que vocês entendam, olha como que isso apareceu várias vezes aqui na resposta deles. Falar algo sobre mim, pegar algo que eu gosto, ver que eu gosto, prestar atenção nos detalhes, né? Nos meus detalhes, poderia colocar aqui, ó, nos meus detalhes.
Pensar da mesma forma que eu. Olha como que o eu, na resposta do lead, aparece. Vocês entendem? Que não é sobre uma venda de produto, não é? Vocês não estão lá para oferecer solução, vocês estão lá para conectar com esse lead. Olha aqui o tanto de vezes que isso aparece. Oferecer algo que eu não dou conta de fazer, me conhecer, ter algo específico pro meu caso, bater nas minhas dores, nos meus desejos. Vocês estão entendendo? É isso, cara. É isso. É de vocês conectarem com o eu do lead, entendeu? Onde que eu tava? Cadê? Aqui. Prestar atenção nos meus detalhes, ser diferente da massa, aquilo que eu falei lá em cima também, que foi até redundante, mas é bom reiterar, e pensar da mesma forma que eu. Isso aqui acontece muito. É outro comportamento a nível de humanidade. As pessoas vivem em comunidade, certo? Todo mundo tem uma tribo, praticamente. Então, por exemplo, se esse cara que gosta de AC/DC, ele acaba de fazer parte da tribo que gosta de AC/DC. Vamos supor. Vou pegar esse exemplo pra mim. Vamos supor que eu gosto de AC/DC. Se eu vou conversar com a Isadora pela primeira vez e ela por algum momento solta que ela gosta de AC/DC, eu vou me conectar na hora com a Isadora. Por quê? A gente vive em comunidade. A gente procura tribos o tempo todo. Se eu gosto de academia, eu quero achar pessoas também que gostam de academia. Se eu gosto de fazer esportes, eu quero que pessoas que façam esportes convivam comigo. Eu quero fazer parte do meu grupo. Vocês entendem? Então, é basicamente isso aqui que funciona. Aqui, gente, isso é muito interessante porque em alguns determinados momentos a gente pode dar algumas opiniões que conectam ou afastam a pessoa, tá? Vocês podem achar que isso aqui está muito longe, distante do que vocês fazem, mas não está. Por exemplo, a pessoa virou para você e falou assim, sei lá, em algum determinado momento você pode perguntar, tipo assim, você já tentou resolver esse problema que você está tendo alguma vez na vida? A pessoa fala, isso eu uso muito, tá? Muito em call de venda, muito. Que eu sempre faço essa pergunta se a pessoa já resolveu isso antes. A pessoa fala assim, eu já contratei um gestor de tráfego, não deu resultado, já contratei um social media, não deu resultado. E eu falo, nossa, é complicado mesmo, já aconteceu comigo, porque profissional é muito difícil profissional bom e capacitado é muito difícil de achar, mas eu não vou meter pau nessas pessoas porque eu não as conheço, e não sei o que, e eu vou trazendo a opinião que essa pessoa também compartilha, de nossa, o mercado ele tá muito saturado, você chutou a pedra, sai 3 gestores de tráfego, isso é uma verdade, é uma opinião que eu realmente tenho, mas vocês entendem que a pessoa que tá lá do outro lado também pensa da mesma forma e ela acaba conectando comigo e confiando em mim? Entendem? Então, isso não está distante do que vocês fazem, tá? Isso não está distante. Então, aprenda a se conectar. Igual tem algumas conversas que eu falo com vocês que uma palavra, 2 palavras que vocês falam já faz a pessoa se conectar com você. É uma forma sutil de conversar, uma forma natural de conversar, uma opinião que vocês dão, o que vocês reiteram quando a pessoa fala alguma coisa com vocês. Então, a pessoa sabe na resposta que vocês dão. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui uma rápida. Peraí. Isso aqui é um exemplo, Maria, que você tinha mandado o print. Só um exemplo aqui pra você ver que não tá distante da realidade. Você sempre passa a rotina por aqui? Isso é ótimo. Isso aqui que você tá fazendo, isso aqui, é uma conexão de opinião e, enfim, é basicamente entrando no que eu disse aqui, Porque quem posta a rotina tem um diferencial enorme. Você entende que isso seria uma opinião minha, entre aspas? É uma forma de eu pensar? É uma forma que eu penso. Se a pessoa ela pensa dessa forma também, ela vai se conectar. Então, é basicamente isso o que está dizendo aqui, tá? Então, é só para exemplificar mesmo. Aí, aqui outra coisa, o que o lead quer ver no perfil do vendedor? Licença, eu acho que o da Isa caiu. Caiu. Ela avisou no grupo agora. Aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque aqui, até coloquei um tracinho aqui, porque aqui é mais questão de estratégia de perfil, aqui para baixo. Então, eu não vou nem entrar aqui, tá? Aí, eu vou vir aqui direto pro processo. Aqui, eu coloquei um monte de coisa aqui pra vocês de exemplos de abertura. Então, por exemplo, não precisa ser só responder o story do dia a dia, né? Dá pra você fazer outras coisas, por exemplo. Ela postou alguma coisa recente no feed, você pode usar isso como gancho, e pode comentar aquilo com opinião e depois você chamar ela no WhatsApp, na mensagem. Você pode usar alguma coisa que ela postou de novo, uma conquista que ela usou pra trazer isso como gancho. Ela interagiu de alguma forma com o conteúdo, então, por exemplo, que legal que você curtiu meu vídeo, o que você gostou e tal, alguma coisa nesse sentido. Peraí. Enfim, então aqui, são alguns exemplos de abertura também que eu trouxe pra vocês. Outra coisa, aqui é o processo mesmo, então isso aqui é algo que eu quero que vocês sigam. Lembra que eu falei que eu vou trazer o processo pra vocês? Que é pra vocês entenderem o passo a passo a ser seguido, mas não é script, que foi o que eu disse pra vocês ontem. É o passo a passo, mas não é script.
Então, ó, entrar no perfil do lead, entender com que ele trabalha, o produto principal que ele vende, qual que é a situação inicial que vocês conseguem perceber dessa pessoa, o que você viu de errado, se você viu alguma oportunidade naquele perfil, de alguma forma, tá? Outra coisa, entender, isso aqui é um pulo do gato, tá? Que eu vou passar aqui de macete pra vocês. Porque em muitos dos casos, eu já falei isso com vocês, de, por exemplo, vamos supor, vocês estão conversando com a pessoa e a pessoa, ela responde seco. A pessoa, ela é muito objetiva. E tem algumas pessoas que, se ela postar um pouquinho mais, vocês vão perceber que essa pessoa é mais objetiva. Então, você já vai entrar na conversa com ela sabendo um pouco mais. Tem algumas pessoas que não vai dar pra perceber, né? Claro. Não são todas as pessoas que vai dar pra perceber. Mas as que vocês perceberem, vocês já vão sair na frente, porque vocês vão entender como é que atende aquela pessoa, como é que ela gosta de ser atendida. Se ela é mais divertida ou não, se ela é mais fechada ou não, se ela escreve de forma mais objetiva ou de forma mais aberta, entendeu? Pra você espelhar na comunicação dela. Ver se tem alguma abertura que você pode usar para conversar de forma natural. É isso que vocês já fazem como social selling. Principalmente a Maria, que responde as histórias, você tem que fazer muito isso. Mas aqui tá exatamente isso. Então eu quero que, antes de abordar, eu quero que vocês façam esses 3 pontos aqui. E aqui são exemplos de abertura que eu já falei. Aqui eu quero que vocês entendam muito bem aqui, e aqui eu vou até acrescentar. Acrescentar não, isso aqui. Vou explicar pra vocês. O objetivo que vocês têm ao conversar com o lead não é venda. Não é vender, não é ofertar, não é falar preço, não é convencer ninguém. Não é isso. É se conectar com ele, é com o lead, você tem que se conectar com ele. E uma coisa que eu coloquei aqui, inclusive, que é pra vocês pensarem dessa forma. Se não rolar uma venda ou uma reunião, não pode queimar o meu nome, que é aquilo que eu falei da porta aberta. Tudo bem essa pessoa não querer agora, mas ela vai resolver esse problema um dia. E se a gente queimar a porta com ela, vocês nunca mais vão ter acesso a essa pessoa. Então é um lead totalmente perdido, tá? Então, ele precisa sair da conversa com vocês com a boa impressão, sempre. Então, quero que vocês pensem isso. As últimas conversas que vocês tiveram, será que a pessoa saiu com uma boa impressão? Ou ela só simplesmente não se interessou? Porque existe uma diferença. A pessoa não querer não é um crime, mas a pessoa sair com a impressão ruim, porque algo foi dito errado, alguma coisa causou uma má impressão, é um problema. Então eu quero que vocês pensem isso. Esse é o objetivo de vocês, se conectar com o lead. Segunda coisa é entender a situação dele e decidir se ele é pré-qualificado no básico para avançar. Aqui embaixo tem o básico, do que é o básico para ele avançar. E marcar a reunião com ele. Mais uma coisa aqui que é muito importante, que vocês não estão lá só para marcar a reunião. É uma coisa muito, 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 muito importante que eu quero que vocês entendam. Vocês não estão dentro da conversa somente e unicamente para marcar a reunião. Você tem que vender essa reunião para ele. Você sabe a diferença de uma coisa para outra? De marcar uma reunião e vender uma reunião para a pessoa? A função de vocês, como social seller, barra SDR praticamente, que vocês fazem, é vender que a reunião realmente vai fazer sentido para essa pessoa. E não simplesmente marcar um horário. Porque o que acontece? Se você simplesmente marca um horário e a pessoa não entende a importância de estar nessa reunião para ela, não para mim, porque se eu não vender para ela, eu vou vender para outra pessoa. Para mim, foda-se, vamos falar grosso modo. Mas essa pessoa, ela vai continuar tendo esse problema pro resto da vida. Ou por mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos, se ela não resolver. É ela que precisa, não sou eu que preciso da reunião. É ela que precisa. Então, se você não fizer a pessoa entender que a reunião é importante, o que vai acontecer? Ou ela não vai marcar a reunião, ou se ela marcar, ela não vai aparecer. Adianta marcar reunião e ela não aparecer? Não adianta. Então, vocês não são marcadores de reunião, não. Vocês não estão fazendo atendimento na DM para marcar reunião. Vocês estão lá para vender uma reunião para essa pessoa. Não existe preço, é uma venda gratuita. Só que eu quero que vocês mudem a mentalidade de marcador de reunião. Isadora, Maria Paula não é marcador de reunião. Vocês são vendedores dessa reunião. Vocês precisam mostrar para o lead que é do interesse dele vir na reunião, não o meu interesse. Eu não estou aqui, por isso que eu falo para vocês que a ideia aqui não é vender nada da DM. Porque vocês não vão ofertar solução para eles lá agora. Vocês podem perpassar pela solução, mas vocês não vão vender nada para ele. Vocês vão mostrar para ele o quanto ele precisa daquela reunião. Então, isso aqui é muito diferente. Se vocês simplesmente entram na reunião, na conversa, simplesmente só querendo marcar a reunião, vai acontecer muito daqueles pontos de queimar largada. Igual, por exemplo, faz uma pergunta, 2 perguntas que não respondeu nada, com nada. Tipo assim, foi só uma conversa jogada fora. Vai lá e tenta marcar a reunião com o cliente. Queimou a largada, entendeu? Queimou a largada. A pessoa não vai marcar a reunião com você só porque você quer marcar com ela, só porque vocês precisam bater meta. Vocês entendem? Então, eu quero que vocês tenham essa sensibilidade, tá? Aí aqui eu coloquei a abordagem, outros tipos de abordagem. Então, por exemplo, responder a história da pessoa, enviar mensagem personalizada baseada no que você viu no perfil, enviar um áudio, isso aqui é muito interessante, tá? Funciona bastante, isso aqui no LinkedIn funciona muito, inclusive.
comentar um post e depois chamar ela no direct, mandar um material, um conteúdo que faz sentido para ela, de acordo com um comentário, ou algum post, ou alguma dificuldade que ela teve. Duas formas. O story dela, vamos supor que ela postou, tipo, nossa, sei lá, postou alguma reclamação no story. Você pode usar isso de gancho, que aí já entra naquilo que eu falei da opinião e tal, de conectar com a pessoa. Ou você pode, uma estratégia também que vocês podem se atentar, que é, você tá vendo vídeo na For You, sabe, no Reels. Aí, tem alguns vídeos que tem alguns comentários mais polêmicos. Lembra que eu dei o exemplo agora do vídeo que eu vi do cara falando da abordagem agressiva de venda? Tinha um monte de comentário, monte de comentário, metendo cacete nos vendedores agressivos. Daria pra entrar nessas pessoas que comentaram e usar esse comentário dessa pessoa pra entrar em contato com ela, entendeu? Isso é uma estratégia, assim, fodida, tá, gente? Fodida. Por quê? Por exemplo, no TikTok. Que a busca do TikTok é um pouco melhor do que o Instagram, né? Então, por exemplo, vai lá no TikTok e vê as pessoas dando opinião sobre o mercado digital. Você vai ver no comentário como tem gente descendo o cacete. Ou pode ser outra possibilidade, tipo assim, um gestor de tráfego que fez um vídeo oferecendo o serviço dele e um monte de gente no comentário falando que eu quero. Vocês estão entendendo? Olha como que é outro patamar de estratégia para vocês. Sem ser só procurar ali na barra de pesquisa e pesquisar na dentista. Não, por que talvez vocês não possam pegar um comentário que essa pessoa já fez num post de outra pessoa e roubar esse lead dessa pessoa? Vocês entendem? Quantos posts, quantos reels tem lá no Instagram, no TikTok, onde a pessoa fala, eu faço gestão de tráfego, eu faço social media, eu vou escalar sua empresa, comenta eu quero o que eu vou te enviar. Ela já recebeu esse link dessa pessoa, mas você acha que todo mundo que comenta compra? Você acha que todo mundo que comenta se conecta com essa pessoa de verdade? Não. Aí existe uma oportunidade para vocês. E vocês já sabem uma coisa, que essa pessoa já está pré-qualificada. Por quê? Porque ela já tem interesse. Isso aqui é uma estratégia fodida para vocês, inclusive, tá? Fudido. Se vocês souberem usar essa estratégia aqui, a gente vai testar ela ainda, tá? A gente vai testar ela ainda. Eu quero fazer esse teste com vocês ainda. De vocês usarem essa abordagem. Porque a pessoa já tem um interesse prévio. O que vocês têm que fazer é conectar e fazer ela confiar em vocês. Sacou? Então, aqui é outro exemplo. Aqui dá boa-vinda por ter começado a seguir, que é aquela mensagem e tal. E aqui, forma de fazer follow-up também. Então, são outras ideias de fazer follow-up. Não vou passar por todas aqui não, porque senão vai ficar muito demorado. Enfim, aqui, ó. Lembra que eu falei que vocês têm que fazer o lead ser qualificado? Mas não precisa de ser aquele questionário todo lá do script. Aqui, eu preciso que vocês tenham essas 4 portas fechadas aqui para marcar uma reunião. 4 portas que vocês não podem perpassar por ela. Primeira coisa a pessoa precisa ter um produto ou um serviço para vender. Se ela não tiver um serviço ou um produto, morreu. Não vamos atender ela, ok? Não existe. Igual, por exemplo, no TikTok, se tiver uma pessoa... Amor, atende aí! Se no TikTok, por exemplo, que aparece muito disso, né? Que a Isadora tem muito acesso a isso. Tipo assim, pessoas que nem vendem nada ainda. Tipo assim, são pessoas mais novas, são pessoas que não têm emprego, estão desempregadas. Você acha que esse público é o nosso público-alvo? Nem precisa chamar essa pessoa, ela não tem serviço. Se você vê lá igual eu já mostrei pra vocês uma vez, que se vocês entrar no perfil da pessoa, já dá pra você deduzir algumas pessoas que não tem. Igual, tem pessoas com perfil de criança. Vai chamar essa pessoa pra quê? Entendeu? Outra coisa, essa pessoa precisar de ajuda pra algo que a gente resolve. Então, é por isso que a gente faz aquela pergunta, qual que é o seu desafio, qual que é a sua dificuldade, tá? Porque se a dificuldade dela for comercial, a gente não vai ajudar ela. Se a dificuldade dela for, entendem? For qualquer outra coisa que não seja marketing digital, a gente não ajuda ela. Então, o segundo ponto é esse. O terceiro ponto é que essa pessoa queira resolver isso de verdade e não simplesmente só querer. Lembra que eu falei com vocês que querer vender mais todo mundo quer? Querer ser referência no mercado todo mundo quer? Mas existem alguns pontos que a pessoa fala que só quer, mas é só curioso. Entendeu? Então aqui tem esse ponto. Aqui, e ter faturamento para investir numa solução. Tá? Aí, aqui, eu quero que vocês entendam sobre a qualificação e eu trouxe aqui alguns exemplos de pensamento. Lembra que eu falei com vocês que eu quero que vocês aprendam a pensar? Eu quero que vocês aprendam a pensar. Então, ó, muita coisa que... Vou ler aqui pra vocês. Ó, muita coisa você vai precisar perguntar diretamente. Outras de forma mais sutil e outras você nem precisa perguntar. Isso aqui é muito importante, tá? O nível da conversa muda completamente quando você chega preparada. Tem coisa, aquilo que eu falei, tem coisas que não tá nítido. Faturamento não tá nítido. Porém, tem alguns pontos que, igual eu falei, vamos supor, a pessoa tem 100 mil seguidores, ela posta story o dia inteiro atendendo o cliente. Você acha que essa pessoa ela não vende nada? Claro que ela vende.
O objetivo dela talvez seja escala, entendeu? Não seja necessariamente vender mais. Seja uma escala que ela quer expandir, entendeu? Então, aí, enfim, outras coisas você não precisa nem perguntar. Igual eu falei do produto, do serviço, muitas das vezes o Instagram da pessoa já tá na cara o que ela vende. Não precisa perguntar o que ela vende. Você pode fazer uma pergunta mais profunda, qual que é o ticket médio da venda dela. Vocês entendem? Que vai um pouquinho mais profundo. Olha, eu percebi que você vende Botox, sei lá, pro rosto. O ticket médio desse produto, você vai lá e dá um Google, sei lá, é R$2.000 o ticket. Aí você vai lá e faz uma pergunta mais profunda, sabendo e conhecendo o produto, o serviço dela. Mostra que você já fez uma pesquisa prévia sobre ela, entendeu? Enfim. E tem coisas que você vai perguntar de forma sutil, que é o caso do faturamento. Lembra que é uma questão aqui do faturamento, que a gente sempre teve? O faturamento, você não pode perguntar, oi, qual o seu faturamento? A pessoa não vai te responder. A gente já recebeu várias negativas disso. Então tem formas mais sutis, que é o que eu expliquei, eu dei de exemplo aqui em algum lugar. Aqui, ó. Ninguém se sente confortável falando quanto fatura, mas você ainda precisa saber para qualificar ela, certo? Não é porque a pessoa não se sente confortável que você vai deixar isso aqui passar. Não existe isso, precisa saber, ok? Essas 4 portas, elas precisam ser fechadas. Fim de papo. Agora, existem formas de a gente fazer isso. Como que seria uma forma de te perguntar o faturamento? Você atende quantos pacientes por semana em média? Ó, presta atenção. Você sabe que a pessoa é dentista. Você sabe que ela vende, sei lá, clareamento dental e outros procedimentos dentro da clínica dela. E você pergunta pra ela quantos pacientes que ela atende em média na semana. Ela fala 50. Porra, essa mulher vende pra caralho, entendeu? Essa mulher tem um faturamento gigante. Ou se ela vira e fala pra você, eu atendo 3 pacientes na semana. Entendeu? Olha como que já dá pra ver o faturamento dessa pessoa. Outra pergunta também seria quantos funcionários essa pessoa tem. Quantos colaboradores você tem dentro da empresa hoje? Igual aquilo que a Maria Cecília falou aquele dia. Se a pessoa tem 10 funcionários, tem 10 pessoas na clínica dela, claro que ela fatura bem. Tem como manter uma equipe sem faturar bem? Não existe. Entendem? Então tem outras formas mais sutis. Aí aqui eu até coloquei uma continuação. Ó, você atende quantos pacientes em média na semana? Show. E isso tá dentro do que você quer? Olha como que você mata 2 perguntas importantes dentro de uma qualificação de forma muito sutil. Você vê o faturamento dessa pessoa e entende a meta dela, entendeu? Olha como que fica muito mais sutil perguntar dessa forma do que, oi, qual é o seu faturamento? Oi, qual a sua meta de faturamento? Ela não vai te responder, cara. Então, é isso. O primeiro exemplo aqui, ó, você entrou no perfil da pessoa e nos stories ela aparece atendendo o paciente, mostrando uma rotina corrida, uma agenda cheia. Você já sabe que ela já vende. Não precisa perguntar se ela já tem clientes. As perguntas podem ser mais profundas pegando esse gancho. Então vocês não vão fazer pergunta idiota, entendeu? Vocês não vão parecer amador, vocês não vão fazer pergunta idiota pro cliente, sendo que vocês estão vendo, entendeu? Vocês estão observando. O segundo exemplo, você já viu o que ela vende no perfil, não vai perguntar o que ela vende, né? Isso aqui eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Ó, para saber se a pessoa quer resolver aquilo ou se é só curiosidade, você investiga com perguntas inocentes que respondem isso. É a mesma lógica aqui. Você vai perguntar para a pessoa, oi, você tá com prioridade, você quer resolver isso agora? Você quer investir na solução para isso? Bicho, ninguém quer. É o que eu falei, quem que quer investir 80 mil na solução, cara? Ninguém quer investir nisso não, gente, vocês estão doidos. Ninguém quer investir. Então, se você pergunta pra pessoa, oi, você quer resolver isso agora? Você tem investimento pra solucionar isso agora? É do seu interesse investir pra solucionar isso? A pessoa vai responder que não. Então, aqui tem um exemplo. E você tá querendo resolver isso agora? Ou hoje você tá focado em outros pontos? Olha como que isso é uma pergunta muito sutil. Só que você já consegue investigar o interesse da pessoa em resolver. Porque se a pessoa vir e fala, não, eu tô focado em outras coisas, isso aqui não é prioridade pra mim, não. Você vai marcar reunião com essa pessoa? Óbvio que não. Ela não quer comprar. Ela quer resolver? Quer resolver. Ela pode ter faturamento? Pode ter faturamento. Mas se ela não quer resolver, não existe motivo. Se ela responde aqui que ela tá focada em outros pontos, você pode tentar continuar essa conversa e mostrar pra ela como que seria interessante para ela resolver aquilo e entender o motivo que ela tá focando em outros pontos, se é por financeiro, se é porque ela tá doente, sei lá, a mãe dela morreu. Por que ela quer focar em outros pontos agora e investigar mais a fundo, entendeu? Aqui já é outro rumo de conversa. Aqui é um rumo de conversa, aqui é outro, entendeu? Isso que eu falo com vocês do feeling. Então, dependendo da resposta, você já sabe se ela tá pronta ou não. Enfim, o quinto exemplo. Você quer saber se ela tem orçamento, mas você não vai perguntar qual que é o valor que você tem disponível para investir, né? Que fala budget. Mas para uma pessoa que acabou de te conhecer. É mesmo quando eu bater na porta de vocês e perguntar, oi, Isadora, quanto você tem na conta do seu banco? Puta que pariu. Minha filha, óbvio que eu não vou te responder, me ajuda isso, é muito pessoal, não vou te responder. Então, ó, você vai chegando nisso por um caminho. Entende o tamanho da operação dela, por exemplo, quantos funcionários ela tem,
se ela trabalha sozinha, quantas pessoas que ela atende, o conjunto dessa resposta já te diz o suficiente. Então, a gente não precisa perguntar faturamento para a pessoa, a gente pode perguntar nas miúdas. Aqui, ó, aspectos para não errar na prospecção, então, e temos aqui mais algumas coisas que eu não quero que vocês errem, tá? Igual eu falei, vocês vão ter que dormir e acordar com esse documento aqui por um bom tempo, tá? Um bom tempo. Eu quero que vocês leiam esse documento, deixem aberto, deixem fixado na barra do Google. Eu quero que vocês deixem aqui aberto. Por quê, ó? Não pode mensagem genérica, que qualquer um poderia ter escrito. Então, isso aqui a gente vai eliminar totalmente, tá? Parecer venda logo de cara. O textão enorme, com cara de venda e sem personalização. Aqui é um problema por si só, que cada um deles, né? O textão enorme já é um problema. Ser cara de venda já é outro problema. E sem personalização também é um problema. E esses três juntos, então, pelo amor de Deus, o apocalipse, tá? Perguntas que mostram ou não mostram que você estudou o perfil antes de abordar essa pessoa. Se as perguntas são idiotas, é aquilo que eu dei de exemplo aqui em cima. Tá na cara que você nem abriu o perfil dela. Então, é estúpido, é ridículo, entendeu? Não pode, em hipótese alguma, mostrar que você não fez nem o mínimo de pesquisa para entrar em contato com essa pessoa e tá querendo vender para ela. Outra coisa, copiar e colar script e não saber conduzir a conversa de forma natural. Por isso que eu estou dando esse treinamento aqui para vocês. É por esse motivo que vocês estão escutando aqui agora. Para vocês entenderem o pensamento, aprenderem a pensar. Porque não é para copiar e colar script. Tá? É para saber conduzir a conversa, é responder as perguntas, ouvir o cliente que está do outro lado, entender o comportamento dele, entender o que ele espera de vocês e saber conduzir, tá? Abordagem genérica, que é basicamente a mensagem genérica aqui de cima. Comunicação de guru de marketing e promessa mirabolante, isso aqui vem acontecido muito. Por exemplo, o tipo de comunicação, a nossa solução, eu vou te ajudar a vender mais, chegar nos 6 dígitos e não sei o quê, Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Isso é a comunicação de guru. As pessoas estão cansadas de guru de marketing. Quantas pessoas... Eu quero que vocês entendam isso. Eu já falei isso pra vocês outras vezes, mas vou deixar aqui gravado. Que é, pelo menos, a cada 10 pessoas que vocês abordarem, pelo menos 8 dessas pessoas já passaram por um gestor de tráfego, ou por uma agência, ou por um social media, ou com algum profissional de marketing e tomou no botão por causa disso. Eu tenho certeza absoluta. Eu atendo cliente tem 8 anos. De 10 clientes, 8 já tomaram no botão com um profissional de marketing. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Todos eles já tiveram problema com um profissional de marketing. Então, se você vem com a comunicação extremamente batida e não tem nenhum tipo de diferenciação, essa pessoa vai te colocar na caixinha do... É igual a outras pessoas. É igual aos outros gurus de marketing. Mais um que tá querendo tirar meu dinheiro. Mais um que tá me fazendo promessa mirabolante e não vai cumprir porra nenhuma. Vocês entendem? Não pode ter comunicação de guru de marketing. Escrever de forma robótica e que não soa natural. Escolha melhor as palavras que vocês vão usar para escrever. É aquilo que eu trago para vocês. Olha aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Exemplo de comunicação péssima isso aqui, ó. Entendido. E você fatura quanto por mês atualmente? Odeio esse tipo de comunicação, gente. Odeio. Que mané entendido? Vocês falam entendido alguma vez na vida de vocês? Entendido. Ah, me poupe. É tipo, entendi, cara. Não, cara não, né? Cara não, é demais. Mas, tipo assim, se a Isadora fala alguma coisa comigo, eu não vou falar, entendido, Isadora. Não, eu vou falar, não, eu te entendi, Isadora. Não, que massa. Não sei o quê. Eu vou responder Isadora de forma natural. É a forma que vocês respondem a pessoa. E quanto você fatura atualmente? Eu quero que vocês me falem a última vez que vocês usaram a palavra atualmente na vida de vocês. Entendeu? Eu quero esse tipo de comunicação, esse tipo de palavra que está sendo usada, eu quero que elimine. Eu quero que vocês percebam isso. Qual que é a comunicação que ela está escrita, ela está muito distante do que é falado, entendeu? Olha aqui como é que essa pergunta, como é que essa resposta aqui, olha como que ela é 100% falável. Que bacana, fulana. E você atende quantos pacientes por semana em média? Show. Isso está dentro do que você quer ainda? Isso já está dentro do que você quer? Entende? Olha como que a comunicação, ela fica muito mais sutil, ela fica muito mais natural. São pequenos ajustes, gente. Pequeníssimos ajustes nas respostas que vocês dão que vai mudar totalmente o resultado de vocês. Entendeu? Então, esse tipo de comunicação aqui, ó, é proibido. Pelo amor que vocês tiverem em Cristo. Esse tipo de comunicação extremamente robótica e muito bonitinha e todo profissional não é o tipo do que a gente quer. A gente sim é profissional, a gente é sério no que faz, mas a gente é natural. A gente dedica ao cliente. A gente é natural, a gente não é igual os outros gurus de marketing, ok? Então, esse é o ponto. Elogiar o trabalho da pessoa de forma vazia só para abrir conversa. Então, esse tipo de abordagem aqui, ó. Adorei seu perfil. Tava observando seu perfil e algo me chamou a atenção. Seu perfil tá ótimo, mas vi esse X erro. Cara, eu vou tentar achar um outro vídeo onde os comentários estão descendo o pau em abordagem desse jeito aqui. De pessoas, de todos os nichos que você imaginar. Dentista, arquiteto, advogado, contador, tudo que vocês imaginarem.
descendo o cacete. E tinha, tipo, 3.000, 4.000 comentários, todo mundo descendo o pau em guru de marketing que fica fazendo esse tipo de abordagem. Ah, que lindo o seu perfil. Te encontrei no Google Meu Negócio, mas eu observei esse erro. Aí teve um... Ah, eu até fiz um vídeo disso, inclusive. Deixa eu pegar esse vídeo aqui pra você, vou te mandar pra vocês que eu analisei um post desse. Nossa, eu tinha até esquecido disso. Mas eu vou achar esse vídeo que eu falei com vocês, eu vou tentar mandar ele pra vocês também. Pra vocês entenderem. Mas eu vou enviar esse vídeo aqui de uma vez pra vocês. Vou procurar ele aqui. Mas enfim, são vários vídeos. Se vocês procurarem, tirar um tempinho pra vocês verem, vocês vão ver que esse tipo de coisa as pessoas odeiam, as pessoas estão cansadas desse tipo de abordagem. Então, vocês precisam estar atentas nisso. Ó, vou enviar pra vocês lá no grupo agora, nesse exato segundo. Vocês assistam depois, tá? Enfim. Então, esse tipo de abordagem aqui, genérica, que todo mundo faz, esse guru de marketing faz, não vai rolar, ok? Tem que ser aquilo que eu falei com vocês lá de cima, da abordagem. Então, se vocês estiverem se perguntando de, nossa, mas como que eu faço a abordagem? É daquele jeito que eu mostrei lá em cima pra vocês, tá? Aqui. Enfim, e a proposta, preço ou pitch de venda antes de ter qualquer conexão, que é aquilo que eu falei de que é mal largada. Então, muitas das vezes a pessoa para de responder vocês porque vocês erraram o time, simplesmente. Chamou a pessoa para reunião, sendo que vocês nem entenderam, nem mostrou para ela a importância da reunião, ela nem sabe o motivo da reunião, já chamou ela para reunião, porque é mal largada. Envia a proposta, o preço ou faz o pitch da oferta antes de ter conexão com a pessoa, tá? Follow-up sem contexto, sem razão para estar ali. Então, por exemplo, o tipo de follow-up, assim, Ah, eu vi que você não me respondeu. Vi que você não me respondeu. Você conseguiu ver minha mensagem? Claro que ela viu sua mensagem, porra. Uma coisa que a gente tem que parar de fazer é subestimar a inteligência do lead. Deixa eu colocar aqui, ó. Subestimar a inteligência do lead. Você perguntar, tipo, oi, você viu minha mensagem? É óbvio que ela viu, ela escolheu não te responder, porque você foi chato, inconveniente ou vendedor demais. Ela não tá afim de conversar com você. Vamos falar o português claro, entendeu? Não subestima a inteligência desse lead na hora de fazer o follow-up. Oi, tudo bem? Não, cara, conecta com essa pessoa. Aqui tem outras formas de fazer follow-up, que eu já mostrei aqui pra você. Cadê? Aqui em cima também, ó. Tem várias formas de fazer follow-up e além dessas aqui, existe mais 1 milhão de formas de fazer, entendeu? Não precisa de ser uma comunicação genérica para fazer um follow-up, entendeu? Não subestima a inteligência desse lead. Fazer perguntas vazias, sem motivo. É aquilo que eu falei, tem hora que vocês perdem tempo perguntando algumas coisas que não vão fazer a menor diferença no final das contas, entendeu? Que não vai levar o lead a lugar nenhum, não direciona a conversa para lugar nenhum, então não tem motivo de fazer elas. Ser prolixo e fazer a pessoa ter a sensação de que está perdendo tempo com você. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Você não pode, em hipótese alguma, fazer a pessoa ter a sensação de que ela está perdendo tempo conversando com você. Lembra que eu falei que a pessoa está com tempo corrido, a rotina corrida, e ela não quer conversar com ninguém? Porque ela está com muita coisa para fazer? Ela tem 60 leões para matar no dia e chega lá a Isadora tentando conversar com ela no TikTok. Cara, não vai te responder. Se você for prolixo e ela tiver a sensação que ela está ali perdendo tempo com você, ela não vai te responder. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Então, esse ponto. Aí aqui é o exemplo que eu dei, e aqui são as situações frequentes que eu quero que vocês comecem a pensar na prospecção de vocês. Sempre que o lead reage de forma negativa, para de responder, pede o preço, pedir para ser mais objetivo, que era o que estava acontecendo muito, a primeira coisa a fazer é rever a conversa e se perguntar: eu fui genérica em algum momento? Ficou parecendo que eu colei um script para essa pessoa? Eu fiz perguntas que não levavam a lugar nenhum, que ela já tinha respondido no perfil, ou eu fui inconveniente de alguma forma? Onde foi que eu parei de fazer sentido pro lead? Em que momento da conversa que eu perdi o interesse desse lead? Onde você perdeu esse lead? Em qual momento? Que em muitas das conversas a pessoa estava engajada e vocês perderam esse cliente em algum momento. Qual que foi esse momento? Por quê? Por que isso aconteceu? Eu entrei em modo de vendedora antes de criar conexão, aquilo daqui é mais largada. Eu falei de forma errada, falei como um guru, eu usei palavras muito buscadas e nada naturais. Qual que é o sentimento que eu gerei no lead para ele me dar essa devolutiva? Igual, quantas de vocês já tomaram rachada? A Maria tá tomando mais, né? Porque ela tá tendo mais interações. Quantas vezes, Maria, você recebeu uma rachada no direct? Não me pergunta isso, eu não quero te responder, Vitória. Não vou te responder o meu faturamento. Qual que é o sentimento que você gerou nesse lead para ele te dar essa devolutiva? O que você fez de errado? Entendeu? Qual que dessas perguntas aqui foi o erro? Ou quais delas, né? Poderia ter sido mais de uma. Então, tipo assim, a gente tem que pensar nisso. Investiga qual que é o sentimento que eu tô gerando nas pessoas. O que eu tô errando, o que tá acontecendo, em que momento que eu tô perdendo o lead. Porque em muitas das coisas, igual eu tô falando, tem muitas das coisas que a gente tá repetindo erro todos os dias. Não tem necessidade disso, é só em fazer investigações, entendeu? E ó,
Qual é a resposta dessas perguntas? Você não vai repetir mais os mesmos erros. Vai tentar, né, não repetir esses erros. Não é que vocês nunca mais vão errar. Claro que vocês vão errar. Mas eu tô querendo dizer que, com a investigação interna que vocês tiverem, fazer essas perguntas aqui, ter esse compromisso de se fazer essas perguntas sempre, vai ajudar vocês a não cometer os mesmos erros todos os dias, tá? E sair rodando igual barata tonta. Então aqui tá uma regra geral, eu quero que vocês tatuem isso aqui na testa. O lead parou de responder, você errou alguma coisa na abordagem. Ele estava engajado e do nada ele falou que não quer ou parou de responder, você errou alguma coisa na abordagem. Ele respondeu a abordagem quando você perguntou, quando você começou a perguntar mais coisas, ele parou de responder, você errou em alguma coisa na abordagem. Tem que investigar. Então, aqui são algumas perguntas que eu quero que vocês se façam. O lead, ele não chegou no objetivo de vocês, que é a reunião, tem alguma coisa de errado nessa abordagem, tá bom? Então, a gente precisa investigar elas. Então, você vai voltar, vai rever, vai pensar e vai retomar, se caso tenha essa possibilidade, e não vai repetir o que você percebeu. Fim, tá? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos que também vocês estavam tendo muita dúvida. Então, por exemplo, ó, igual a Maria já recebeu muito essa objeção aqui, ó, me fala o preço pra gente não poder perder tempo aqui. Aqui tem uma forma de você fazer essa resposta. Não vou ler aqui não, tá, gente? Tá ficando bem longo. Mas, ó, aqui tá uma resposta clara. De como que poderia resolver isso. Não é para copiar e colar, ok? É para você entender como que você poderia responder e usar isso aqui de base, talvez, algum dia, ok? Lembra que eu falei do contexto do lead. Lembra que eu falei de não colar script. Isso aqui é só para dar segurança para vocês, é só para dar um norte, pelo amor que vocês têm em Cristo, tá? Não é para copiar e colar isso aqui em todas as conversas, não, tá? Ó, não tem interesse agora, Vitória. Aí aqui tem alguma forma de passar por isso. Parou de responder, aqui tem uma forma. Seja mais objetivo, Vitória, no que você quer, aqui tem outra forma, tá? De sair dessa situação. Vocês têm que sair. Aprenda a sair dessas situações. Isso aqui é para quebrar a objeção. Isso aqui nada mais é, ó, essa parte aqui, as situações e como passar por elas, isso aqui nada mais é do que objeção. Aqui eu coloquei 4 objeções que eu percebi que vocês estavam tendo muito, mas eu quero que vocês aprendam a quebrar a objeção. Eu preciso que vocês aprendam a quebrar a objeção. Aqui tem 4, mas vai ter 1 milhão de objeção para vocês. Um monte de objeção. Eu preciso que vocês aprendam a quebrar a objeção. Lá no documento tem a planilha de objeções. Que eu falei que eu quero que vocês vejam aquele documento mais de uma vez por semana. Eu preciso que vocês aprendam a quebrar objeção para vocês não travarem na metade do atendimento, ok? Beleza. O que evitar para não chegar nas situações da pessoa te falar isso aqui? Então, por exemplo, a pessoa virar para Maria Paula e falar assim, Vitória, eu não me sinto confortável de falar isso pra você. Obrigada, eu não tenho interesse. Caralho, que rachada. Puta que pariu. Puta que pariu. Entendeu? Que rachada que você tomou. Então, tipo assim, o que você pode fazer pra evitar nas próximas pessoas pra não tomar nunca mais uma rachada dessa? Aqui tem alguns pontos. Evitar ser prolixo, fazer a pessoa se sentir que tá perdendo tempo, fechar a porta com aquele lead, dar aquela impressão de amadorismo. Aqui é um resumo, basicamente, do que já foi falado, tá? E também tem outras coisas aqui. Por exemplo, trazer sentimentos ruins pra pessoa em relação a mim, né? Que sou eu que tô aparecendo ali, não é Maria Paula, não é Isadora, é a Vitória que tá falando com a pessoa. Então, não trazer sentimentos ruins em relação a mim. Deixa eu ver. Falar de solução de forma genérica, como se fosse um guru, isso aqui tava acontecendo bastante também. Demonstrar ansiedade pra chegar no sim. Isso aqui é muito importante. Quantas de vocês estão com ansiedade de chegar no sim? Calma, cara. Conversa com a pessoa. Entende a pessoa. Qualifica essa pessoa. Por que essa ansiedade de chegar no sim? Calma, calma. Quanto mais calma vocês tiverem e assertividade no que vocês estão fazendo, vocês vão conseguir ter mais resultado. O problema é o afobamento. É a mesma coisa, vamos supor, eu tô atrasada pra sair. Aí eu vou tentar vestir uma roupa rápido. Eu tenho 30 segundos pra vestir uma roupa e passar um perfume e sair. Vocês acham que eu vou dar conta de fazer isso tudo? Primeiro, que eu devo sair com um pé de uma meia e outro de outro, um calçado de um pé e outro de outro. Eu vou vestir uma roupa que não faz combinação com nada. Vou passar um perfume do meu marido, por exemplo. Tipo assim, eu vou sair toda cagada por causa da pressa. Então, tenham tempo, calma. Se planejem para entrar em contato com essas pessoas, tá? Não ter lido o perfil e fazer perguntas rasas que mostram isso. Pior do que vocês não fazerem perguntas certas é fazer pergunta idiota. Eu quero que vocês entendam isso. Pior do que não fazer uma pergunta, é fazer uma pergunta idiota. Se você tá na cara, a pessoa tá lá, tem gente que tá lá no usuário. Juliana, fisioterapeuta. Oi, Juliana, tudo bem? Com o que você trabalha? Oh, meu Deus. Oh, Jesus Cristo em poder.
Eu imagino o lead do outro lado, entendeu? Tipo assim, imagino o lead do outro lado falando assim, minha filha, eu só não te mando tomar naquele lugar agora porque eu tô ocupada, entendeu? Aí o que a pessoa faz pra não mandar tomar no botão? O que ela faz? Não responde. Vocês estão entendendo? Então, assim, melhor do que não... pior do que não fazer uma pergunta é fazer uma pergunta idiota. Então, tenha isso em mente, ok? E aqui, vamos para a conversa de exemplo, que eu quero que vocês entendam aqui o que foi feito. E eu vou explicar aqui para vocês rapidamente o que foi feito, para vocês entenderem que é aquilo que eu falei da intencionalidade com vocês, de saber o que vocês estão fazendo, o motivo que vocês estão perguntando e a personalização com o lead. Presta atenção. Ó, vamos lá. Aqui tem um leve contexto. Para eu ter contexto, o que eu tenho que fazer antes? Pré-estudar o cliente, certo? Então, foi feito um pré-estudo nesse caso aqui, ó. Antes de começar, ela chama doutora Ana, ela é dentista, especialista em harmonização orofacial. Nos stories, a pessoa já tem uma agenda cheia, ela atende paciente todo dia. No feed tem 3 posts no último mês e todos têm muita estratégia. Ela tem o produto, tem cliente, mas o perfil não trabalha por ela. Olha, isso é uma dedução que é simples de ser feita. 5 segundos isso aqui acontece, tá? Então, é isso. Primeiro contexto. Aí, ó, respondeu o story. Lembra que eu falei aqui que ela posta os atendendo o paciente todo dia? Pega um story dessa pessoa e fala, nossa, que resultado incrível, nem parece a mesma pessoa. Isso aqui, primeira coisa, é um elogio sincero, tá? É um elogio de fato, entendeu? Isso aqui você não tá mentindo, você não tá puxando o saco da pessoa, é um elogio sincero. Isso aqui é totalmente uma resposta de story que todo mundo recebe, tá? Então, ó, que resultado incrível, nem parece a mesma pessoa. Só que eu quero que vocês entendam que isso aqui parece inocente, mas não é inocente. Por mais que seja um elogio sincero, ainda assim não é um elogio vago, entendeu? É a mesma coisa de, por exemplo, sei lá, por que eu ia... Vamos supor que ela postou uma história do cachorro dela. Por que eu vou falar, oi, que cachorro lindo? Onde, a não ser que eu tenha criatividade pra enganchar isso depois no assunto, pra que eu vou falar que seu cachorro é lindo? A não ser que eu tenha um cachorro também e eu possa usar isso como conexão. Vocês estão entendendo? Então, vocês vão pegar o que gera conexão e o que vocês têm estratégia. Eu quero que vocês entendam que toda essa conversa aqui é estratégica. Toda ela foi estratégica. E eu vou mostrar pra vocês que ela é estratégica do início ao fim e ela é pensada do início ao fim. Então, ó, exemplo aqui, ó, que eu peguei uma... Ô, Isa, depois você copia aqui, fazendo favor, que tá ficando rosa a tela. Depois você copia. Ó, vamos supor aqui que o story era aqueles antes e depois, que gente de harmonização facial faz muito. Aí, ó, que resultado incrível, nem parece a mesma pessoa. Eu vou usar isso aqui como gancho, porque eu já tô falando do serviço dela, eu tô falando do trabalho dela, entendeu? Ó, ela vai responder só com obrigada. Você atende HOF, né? Tá tendo uma agenda cheia por aí? Aqui, ó, eu até coloquei aqui entre parênteses que é uma palavra que esse tipo de profissional usa no dia a dia. Isso aqui demonstra o quê? Aproximação. Demonstra que eu falo a língua dessa pessoa. Se eu vir e falo, você atende harmonização facial, orofacial, a pessoa, por mais que ela não pense conscientemente, ela pode até não pensar conscientemente que eu não entendo do mercado dela. Mas se eu falo HOF com ela, ela já sabe que eu sou meio que do mercado. Vocês entendem? Olha como que é uma conexão mais fácil aqui com essa pessoa. Porque eu tô falando a língua dela. Eu tô falando a língua do mercado dela. Então, tá aqui um exemplo pra vocês. Aí, ó, eu já engancho outra pergunta. Porque essa pergunta aqui, ela não é uma pergunta... como é que fala? Válida. Ela não é uma pergunta válida. Porque essa pergunta aqui é a mesma coisa de eu chegar pra você e falar assim, ei Maria, tudo bem? Eu não quero saber se tá tudo bem. Porque é uma pergunta de educação, vocês entendem? De tipo assim, vamos supor, eu passei pela Maria Paula na calçada. Eu falo, ei Maria, tudo bem? E passo, e vou embora. Eu quero saber se você tá tudo bem? Não. É uma pergunta não válida. Então isso aqui é uma pergunta não válida. Oi, você atende HOF, né? Tá tendo uma agenda cheia por aí? Qual que é a pergunta que vocês querem que ela responda? Essa primeira ou a segunda? É a segunda. O que eu quero saber com isso aqui? Como é que tá a saúde de venda dela? Eu vou perguntar pra ela, oi, tá vendendo muito aí? Claro que não. Vou perguntar, e aí, tá tendo uma agenda muito cheia? Ou, tá tendo um dia corrido por aí? Poderia ter até mudado aqui, ó. Tá tendo uma agenda cheia por aí? E aí, a semana tá corrida por aí? Alguma coisa assim, entendeu? É uma forma sutil de perguntar como é que tá a agenda dela. Ó, graças a Deus, mas tô precisando de mais. A pessoa normalmente responde assim pra vocês. Normalmente, ela responde. Por quê? Ela viu que eu sou do marketing, cara. Ninguém é idiota. Lembra que eu falei que ninguém é idiota? Então ela já sabe. Inconscientemente ela já sabe. Se fosse, por exemplo, uma fisioterapeuta perguntando pra ela, por exemplo, você acha que ela ia falar que tá precisando de mais? Claro que não. Entendeu? Então, assim, algumas pessoas eu já vi elas respondendo. Vocês fazem a Maria, por exemplo, faz uma pergunta inicial e a pessoa vai lá e desabrocha como se fosse uma rosa e começa a falar um monte pra Maria.
Então, é porque ela já viu que eu sou do marketing. Então, ela, de certa forma, ela já sabe inconscientemente que eu vou resolver alguma coisa pra ela. Vocês estão entendendo? Que ninguém é idiota. Então, a pessoa te deu essa informação aqui, ó. Isso aqui é ouro da conversa. Ela está precisando de mais. Primeira coisa, então, que vocês têm, que é o desafio da pessoa. Lembra que eu falei com vocês que... Ó, deixa eu pegar aqui. Eita, que tá lá em cima. Ô, Jesus, sacramentado. Devia ter deixado mais pra baixo, né? Cadê? Ah, não, a qualificação tá aqui, ó. Nossa, mas... Meu Deus, tá... Que longura pra pegar a qualificação. Peraí. Ah, não, tá aqui embaixo mesmo, tá certo. Aqui, ó. Isso aqui é a qualificação, certo? Então, ó, nós temos 4 pontos de qualificação, certo? Vamos ver se essa conversa ela vai qualificar esse lead ou não. Vamos ver. Eu vou deixar aqui guardado, só pra gente não perder. Vamos ver, ó. O primeiro ponto da qualificação já tá feito. Você atende Hoff, ela já tem um serviço, um produto para vender. Primeiro ponto da qualificação, você não precisou nem perguntar para ela. Segundo ponto, precisa de ajuda com algo que a gente já resolve. Ela tá precisando de mais cliente, a gente resolve. Tá vendo que é sutil? A gente já tem a segunda parte da qualificação. Só temos 2 perguntas aqui para fazer para fechar essa qualificação e chamar ela para reunião. Vocês entendem? Então vamos lá. Ó, aqui eu quero que vocês prestem atenção na comunicação. Olha a comunicação e como é natural. Olha como é natural. Eu responderia com certeza isso aqui. Eu coloquei de uma forma que eu, Vitória, responderia, tá? Engraçado estar acontecendo isso. Tô vendo seus stories aqui e tem muita qualidade no que você faz e parece que os clientes gostam muito. Tá vendo que, de novo, é um elogio sincero? Eu não tô puxando o saco dela. Isso aqui é um elogio de verdade. Lembra que no contexto da pessoa, por isso que eu falo do contexto, gente. O contexto, ele é muito importante. Eu acabei de falar com vocês aqui, ó, que nos stories tem agenda cheia. Ela atende paciente todo dia. Então, eu tenho contexto para falar isso aqui pra ela. Eu não vou sair degladiando, tecendo elogios pra todo mundo nesse sentido aqui, sem contexto. Eu acabei de falar pra ela. Eu respondi um story dela dentro de um contexto. Eu falei com ela que eu tô vendo os stories dela e de fato vi os stories dela. Então, tem um contexto. Ela já sabe que ela já tem isso. Tem contexto. Tem contexto. É por isso que eu tô falando pra vocês observarem o lead. Observa o lead que vocês vão ter contexto e é por isso que a conversa ela fica fluida. Beleza? É isso, ó. Tô vendo seus stories aqui, tem muita qualidade no que você faz e parece que o cliente gosta muito. O que você acha que tá dificultando você ter mais pacientes? Pronto. Segunda coisa aqui que... Ela já me falou que tá precisando de mais coisa. Mas essa aqui, se vocês forem lá no script, tem uma pergunta que ela pergunta isso aqui. Que é, qual que é o seu maior desafio hoje? Só que eu vou perguntar isso dessa forma? Não vou. Eu vou perguntar de uma outra forma. O que você acha que está dificultando você a ter mais paciente? Outra coisa que eu estou fazendo aqui é direcionando essa conversa para ela. O que ela pensa? O que ela quer? Lembra que eu mostrei para vocês a quantidade de vezes que o eu aparece na hora que o lead vai falar o que ele quer? Você me conhecer, você fazer algo que eu gostaria, você ver a minha necessidade, você ver o meu desejo. Então, na hora de perguntar, se vocês entendem isso, e na hora de perguntar pro lead, você pergunta como se você quisesse saber daquilo só por você, não é. Aqui vocês entendem que essa pergunta aqui, ela tá recheada do outro e não de mim? Essa pergunta tá recheada do outro e não de mim. O que você acha, fulana, que tá dificultando a você ter mais pacientes? Não é eu que tô chegando pra ela e falando que ela precisa de mais paciente. Ela que tá se abrindo como uma flor pra mim, entendeu? Ela que vai se abrir pra mim, não sou eu que tô tirando essa informação dela. Eu só tô perguntando inocentemente. Tá? Então, ó, tento postar mais, mas não tenho muito tempo, minha rotina é muito corrida. Olha aí, Maria recebe essa resposta o tempo todo, né? Praticamente. Tento postar mais, mas não tenho tempo, minha rotina é muito corrida. Ah, entendi. Tá vendo aqui, olha como que isso aqui, ó. Ah, entendi. Quantas vezes a gente fala isso? A gente fala isso naturalmente, não fala? Ah, entendi. Porque de fato, tô prestando atenção no que ela tá falando. Ah, entendi. Pode usar esse tipo de coisa. E não entendido. Olha que diferença que seria de entendido. Entendido. A rotina deve estar pesada mesmo. Olha como que isso afasta o lead e olha como que isso aqui aproxima o lead. Ah, entendi. A rotina deve estar bem pesada mesmo. Você atende quantos pacientes por semana, mais ou menos? Outra coisa. Olha como que essa mensagem ela foi muito bem construída na comunicação e na pergunta estratégica, que a comunicação aqui de forma natural. Conectei com o que ela disse, certo? Gerei conexão com o que ela falou logo acima, ou seja, eu li o que ela disse, não ignorei o que ela falou.
E fiz uma pergunta com contexto. Por quê? A gente estava conversando sobre ela tentar postar mais, não ter tempo e a rotina ser corrida. Então faz total sentido eu fazer essa pergunta aqui agora. Vocês entendem que se eu tivesse perguntado essa pergunta aqui, ó, você atende quantos pacientes? Olha aqui, deixa eu fazer uma mudança aqui rápida. Ó, você atende Hoff aí? Tá tendo a agenda cheia por aí? Graças a Deus, mas tô precisando ainda mais. Eu virar aqui e falar com ela nesse momento aqui da conversa. E perguntar assim, ó, você atende quantos pacientes por semana, mais ou menos? Vocês entendem que a diferença de comunicação como seria aqui? Eu teria queimado a largada aqui. Vocês entenderam? Todas essas perguntas que eu fiz aqui foi para abrir espaço para eu fazer as perguntas que eu de fato queria fazer para ela. Olha a estratégia da conversa que eu quero que vocês entendam, tá? Eu tô explicando aqui para vocês milimetricamente para vocês entenderem a essência da conversa. Então, essa pergunta aqui, ela coube exatamente aqui por causa do feeling. Então, se a gente tá falando de rotina, se ela tá falando pra mim que ela quer postar mais, se ela não tem tempo, então quer dizer que ela tem a rotina corrida. Essa rotina é corrida por quê? Eu quero saber se ela faz esporte? Não quero saber, então não vou perguntar isso. Eu quero saber sempre voltado pro meu assunto principal, da minha promessa, da minha solução, certo? Então eu quero saber quantos pacientes que ela atende por semana. Essa pergunta não vai ser invasiva, porque ela tem contexto por causa dessa mensagem dela aqui. E por causa disso aqui que ela disse, entendeu? Mas principalmente por causa disso aqui, ó, do que ela disse do tempo. Se ela é corrida e se ela não tem tempo, ela deve ter alguma coisa abarrotando a rotina dela. E como estamos falando de negócio, eu quero saber quantos pacientes você atende. Essa pergunta, ela não vai ser invasiva. Essa pessoa, ela vai responder essa pergunta porque ela tá com contexto. Entenderam? Ó, uns 20, está bem cheio. Opa, tá escrito social social 2 vezes aqui, ó. Ó, faz sentido, 20 pacientes é bem corrido mesmo. Mais uma conexão. E mesmo assim, ainda quer mais. Tipo assim, engraçado. É bem corrido. Você já tá falando pra mim que tá corrido? 20 pacientes já tá corrido, mas você ainda quer mais. Olha outra pergunta que eu peguei aqui de contexto, de novo com ela, que faz total sentido e ela vai me responder. Você já tentou alguma coisa para atrair mais pacientes? Ela vai me responder porque tem contexto, pessoal. Vocês estão entendendo a diferença? A estratégia da conversa, quando você entende e escuta o lead. Escuta o lead. Escuta ele. Olha o contexto da conversa, como que fez total sentido. É por isso que essa conversa aqui, ela é muito boa, porque ela faz sentido. Ela faz muito sentido, ela tem muito contexto e ela é totalmente focada em ter o ouvido aberto, abre o ouvido para ouvir o cliente, tá? Então, ó, aqui tem duas possibilidades que eu coloquei aqui que pode acontecer. Se ela falar que já tentou alguma coisa, ou que quer resolver, ou uma das duas, ou os dois, ou ambos, você pode falar assim, ó, entendi, aí você vai colocar o que ela falou aqui, né? Personalizar de acordo com o que ela falou. E isso é algo que você quer resolver logo ou tá no momento de outras coisas que estão vindo primeiro? Olha aqui a outra questão da porta a ser fechada na qualificação. De forma sutil de novo. Você usou um gancho e você fez essa pergunta aqui, ó. Ela vai ajudar também na proposta na hora que eu for fazer ela. Mas ela é uma pergunta obrigatória para qualificação? Não é. Tem alguma parte aqui da conversa da qualificação aqui em cima. Das 4 portas que vocês têm que fechar, que tá escrito isso aqui, que vocês têm que perguntar isso aqui? Não. Porém, ela é uma pergunta preparatória. Cadê? Aqui, ó. Ela é uma pergunta preparatória. E faz total sentido. Não vai ser uma conversa jogada fora, mas é uma pergunta preparatória. Vocês estão entendendo? Essa pergunta aqui é uma pergunta válida. Essa pergunta aqui é preparatória, porém, ela ajuda no contexto. Ela ajuda no contexto. Entende? Então, ó, isso é algo que você quer resolver logo ou tá no momento em que outras coisas estão vindo primeiro? Aquilo que eu falei com vocês. Se ela responde aqui que sim, segue. Se ela falou aqui que não, segue também. Investiga, finaliza a conversa ou reverte a situação. Vocês estão entendendo? Outra coisa, se a resposta for não tentei nada, aqui você vai continuar a conversa. Aqui eu coloquei 2 possibilidades. Uma parte escrita e uma parte em áudio. Eu vou gravar esse áudio. Vocês vão deixar salvo em alguma conversa no Instagram, lá no Instagram, no TikTok, enfim. No TikTok eu acho que não tem jeito de enviar áudio, né? Seria mais pro LinkedIn e pro Instagram. No TikTok, no caso, seria escrito, né? Não é um problema fazer escrito, tá, gente? É só 2 possibilidades aqui. Porque lembra que eu falei que o áudio conecta mais? Pois é. Aqui é um momento legal pra enviar áudio, porque imagina eu explicar isso tudo aqui pra ela no texto. Lembra que eu falei que não pode textão? Mas eu explicar isso aqui tudo pra ela em texto. Deus me livre. Então, a probabilidade de eu gravar um áudio de 30 segundinhos e ela ouvir é grande. Então, aqui é uma coisa que a gente vai fazer.
ou em textos. Se for em texto, aqui tem uma possibilidade, e se for em áudio, esse roteiro aqui que eu vou seguir no áudio que eu vou mandar pra vocês, tá? Então, ó, se for escrito, entendi, Ana, de forma bem resumida, olha como que isso aqui conecta. Ao invés de eu virar pra Ana e falar assim, perfeito, Ana, na empresa eu tenho uma solução que... Não, cara. É tipo, eu estou te apresentando de uma forma natural, olha. E eu falo dessa forma. Ó, de forma bem resumida, na Magna eu ajudo profissionais e empresas, e você coloca aqui, você vai mudar. Se ela for profissional, você vai botar profissional. Se ela for empresa, você vai botar empresa, tá? Não é pra deixar desse jeito aqui, não. É pra personalizar dependendo do que vai fazer sentido pro lead. E vai colocar o nicho do lead aqui. Então, por exemplo, vai ficar assim, ó. Entendi, Ana, de forma bem resumida, na Magna, eu ajudo profissionais do nicho de Hoff a ter mais pacientes com o funil 360 na internet, entendeu? Olha aqui, eu vou personalizando a resposta. Basicamente, fazemos toda a estrutura que você precisa para vender, se relacionar com clientes, se posicionar como referência no mercado. Uma coisa que eu sempre falei com vocês é que na hora de falar o que a gente faz, vocês estavam errando. Vocês estavam deixando a solução simplória demais. Então, por exemplo, quando o lead perguntava assim, mas do que se trata? Você vai conseguir escalar e vai criar conteúdo com estratégia. Não é isso. A promessa, lembra que eu mostrei a promessa para vocês várias vezes? A promessa é, você vai vender mais, você vai se relacionar com seus clientes e você vai se posicionar como referência no seu mercado. Essa é a nossa promessa. A nossa promessa não vai nada além disso. E isso aqui é o guarda-chuva da solução. Embaixo disso aqui tem tudo de marketing digital que vocês puderem imaginar. Porém, a promessa principal é essa. Então, aqui, ó, e olha como que essa promessa foi muito bem feita, por quê? Isso é tudo que a pessoa quer. Entendeu? Tudo que a pessoa quer. Imagina uma profissional de harmonização facial. Tudo que ela mais quer na vida é vender, relacionar com os pacientes dela, porque ela se preocupa com os pacientes, e ela quer se posicionar como referência no mercado, seja local ou na internet. Entendeu? Tudo que ela quer. Isso aqui é baseado no que o cliente ideal quer, tá? No desejo do cliente ideal. E eu, pessoalmente, te auxilio em tudo quando se tratar de marketing, venda e estratégia dentro do seu negócio, clínica, consultório ou escritório. Aqui você vai mudar, né? Dentro da sua clínica, aqui no seu caso. Entendeu? Olha como que eu resumi o que a gente faz de uma forma muito estratégica aqui. Só que sem ser simplório. É muito importante. Isso aqui é uma das únicas coisas que eu vou autorizar vocês a copiar e colar, tá bom? Uma das únicas coisas. Só que eu quero que vocês personalizem, tá? Igual, por exemplo, assim, nisso aqui, ó, vai ter que ser personalizado. Aqui, a forma de falar é a única forma que eu vou autorizar vocês de copiar e colar daqui, tá bom? Então, quando a pessoa perguntar, ou quando for o momento, que nessa conversa aqui era o momento de eu explicar pra ela. Já tinha feito a pergunta, você viu que eu qualifiquei ela já? Aqui, ó, a única coisa que está faltando aqui, necessariamente, é o faturamento. Só que como eu já vi o contexto dela aqui, eu já sei que ela tem faturamento. Então, eu não perguntei pra ela, eu acho, nessa conversa aqui. Deixa eu ver, deixa eu até confirmar. Não perguntei faturamento aqui, vocês entenderam? Porque eu já tinha contexto aqui dela. Então, lembra que eu falei lá no início em algum momento aqui da reunião que tem algumas perguntas que você precisa fazer de forma direta, perguntas que dá pra fazer de forma sutil e tem coisas que nem precisa perguntar? Essa pessoa já está qualificada. Eu posso marcar a reunião com ela. Então aqui foi o momento, depois que ela já está qualificada, aí eu apresento a solução e só depois de eu vender como que aquilo é importante pra ela, entender se faz sentido pra essa pessoa, aí que eu vou pra reunião. Olha como que existe um processo pra conversa. É isso, ó. Então, aqui vocês estão autorizados a copiar e colar isso aqui, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, em outra mensagem. Vocês não vão enviar no textão, não. Vocês podem enviar essa aqui primeiro, aí Enter. Essa aqui segunda, Enter. Essa aqui terceira. Tá? Então, ó, acredito que seria interessante. Olha, então, ó, eu expliquei pra ela o que a gente faz e já chamo ela na primeira pra reunião. Uma coisa aqui que é estratégica, gente. Vocês precisam entender. A pessoa, ela não vai aceitar de primeira. Ela não vai aceitar de primeira. Tem algumas pessoas que aceitam? Tem. Mas a maioria, o padrão ela não vai aceitar de primeira. Então, o que configura essa mensagem aqui? Ela não é uma pergunta válida. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Olha como que é estratégica a conversa. Essa pergunta aqui, eu sei que ela não vai responder. Eu tenho certeza absoluta que ela já não vai responder. Se eu tomar um sim, bom demais. Mas eu tenho certeza absoluta que essa pergunta aqui eu vou tomar um não nela. Sabe por quê? Porque a pessoa tem objeção. A gente não pode levar o lead e a vida da venda como se ela fosse um mar de rosa. A gente sabe que a pessoa que dá do outro lado, ela tem objeção. Vocês não estão careca de saber disso? Vocês sabem que a pessoa do outro lado tem objeção, gente. Eu já mostrei um monte de objeção pra vocês aqui. Ela tem objeção. A questão é, você vai quebrar essa objeção ou não? Você vai ignorar que ela existe ou não? Então, a gente já trabalhar com o cenário de ela vai me dar um não aqui agora.
é a questão de que a gente abre espaço para ser verdadeiro com essa pessoa e vender a reunião para ela. Presta atenção. Acredito que seria interessante, então, agendarmos uma call para eu conseguir te explicar mais a fundo como funciona e como seria essa estratégia direcionada para o seu perfil. O que você acha? Essa pergunta que eu sei que ela vai responder não, tá? Aí ela foi e me trouxe aqui, quanto custa isso? Olha como que seria uma resposta super viável para o lead falar. Então, o que é? Objeção. Ela tá com o pé atrás, ou ela não tá confiando direito, ou ela tá querendo sair da conversa o mais rápido que ela pode. Aí, olha aqui uma forma de quebrar essa objeção. Depende do que fizer sentido para sua situação, Ana. Mas o que eu quero garantir antes é que você entenda o que a gente faz e se realmente resolve o que você precisa. Se não resolver, não vai fazer sentido nem pro seu lado nem pro nosso, entende? Olha como que isso aqui conectei com ela. Quando a gente vai pro lado da integridade, todo mundo se conecta. Sabe por quê? Em muitas das... claro que agora na prospecção fria, esse número ele não tá dessa forma. Mas, por exemplo, de cada 10 propostas de reunião que eu faço, eu fecho 7. Por causa, e eu vou contar meu segredo aqui pra vocês. Confiança e integridade. Isso aqui, vocês entendem que isso aqui é um ponto de integridade? Lembra que eu falei que agora que a objeção aqui é pé atrás e confiança? Olha aqui a integridade resolvendo essa confiança dela. Prestem atenção. Olha aqui, a objeção, pé atrás e confiança. E olha como que eu acabei de resolver com a integridade. Como que você demonstra confiança pro lead? Integridade. Eu sou uma pessoa íntegra, eu não tô mentindo. Entendeu? É integridade aqui. Então, se não fizer sentido pra você, e já mostra também que eu não tô desesperada pra vender pra essa pessoa. Minha filha, eu tô te chamando, é pra você. Se não fizer sentido pra você e nem pra mim, eu não vou te vender. Entendeu? Essa é a questão. É integridade. As pessoas se conectam muito se você fala algo nesse sentido. E eu vou te falar, todas as pessoas que têm objeção de não vou começar agora. Eu não sei se eu tô preparado pra fazer. Ou não, eu vou pensar um pouquinho. Por que você tá querendo pensar um pouquinho? Normalmente é porque a pessoa tá com o pé atrás. E se você demonstra integridade, demonstra confiança pra essa pessoa, ela fecha com você depois. Entendeu? Então isso aqui é mais do que validado. Aí ela foi e trouxe outra objeção. Tô com a semana bem cheia, não sei se vou conseguir. Ela também que ela ignorou a minha pergunta. Mas ela leu. Ela ignorou, mas ela leu. E se ela não tivesse, presta atenção no comportamento do lead, se ela não tivesse, entre muitas aspas, engolido o que eu disse aqui da integridade, ela teria continuado nessa mesma objeção. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. Por mais que ela tenha ignorado esse entende que eu trouxe, esse entende que também é uma pergunta não válida, é uma pergunta retórica. Ela não vai responder. Ela pode ser que tenha gente que responda, mas é uma pergunta que ninguém vai responder, tá? É retórico. Por mais que ela não tenha respondido isso aqui, ela leu. E por que eu sei que ela leu? Porque ela mudou de objeção. Uma coisa que vocês têm que entender sobre o comportamento de venda é que é a mesma coisa de eu encurralar com vocês aqui. De eu virar pra vocês e falar assim, sei lá, compra meu fone. Aí a Maria Paula fala assim, não tenho dinheiro. Tá bom, mas eu divido pra você de 12 vezes. Aí você fica sem argumento. Aí você vai virar pra mim e vai me dar outro argumento. Não, mas eu não gostei da cor preta. Tá bom, você quer que cor? Vermelho. Eu tenho vermelho. Você ficou sem argumento de novo. O que você vai fazer? Você vai pular pra próxima objeção. Vocês estão entendendo? Se você tá com o pé atrás de alguma coisa, porque é normal, levando em consideração que essa pessoa que não me conhece, é normal ela ter o pé lá atrás, tá? E seria muito, muito esquisito se ela não tivesse. É normal você querer fugir de uma venda, porque além de ela não me conhecer, ninguém acorda querendo gastar dinheiro. Entendam isso. É normal. Porém, não é porque ela não me respondeu que ela não me engoliu. Ela engoliu. É por isso que ela mudou de objeção. Olha a ideia aqui que eu tô trazendo pra vocês. Prestem atenção nisso. Ela entendeu. E ela trouxe outra objeção. É isso que eu falei com vocês aqui agora. Tô com a semana bem cheia, não sei se eu vou conseguir. Objeção de tempo, falta de urgência. Você vai quebrar isso, te entendo. Aqui também tá bem corrido. Conectei com ela de novo. Integridade de novo. Mais uma vez eu tô mostrando pra ela que eu sou íntegra e principalmente que eu não tô desesperado pra vender pra ela não, eu tenho mais coisa pra fazer. Então, te entendo, aqui também tá bem corrido. Mas como isso é prioridade pra você, vamos marcar uma reunião e sugerir um outro horário. E sugerir um horário pra ela. Você, presta atenção nisso aqui, gente, presta atenção nisso aqui. Você tá quebrando a objeção. Olha quantas camadas tem nessa mensagem. Você tá conectando com ela, mostrando integridade, falando que você não tá desesperada pra venda. Você tá jogando isso pra ela, porque a pessoa, lembra que eu falei que o comportamento do ser humano é sempre sobre ele próprio? Tá jogando essa responsabilidade pra ela, não sou eu que quero vender, é ela que precisa. Eu tô inteirando de novo que é prioridade pra ela, é pra ela que é prioridade. E tô ignorando o fato de que ela disse que ela não tem tempo. Todo mundo tem tempo, aquilo não é prioridade pra ela porque ela não confia em mim. Olha as camadas.
Porque ela não confia ou em mim, ou porque ela não tá afim de gastar, ou por causa todas aquelas objeções e comportamentos que eu falei com vocês lá no início. Que era aqui, ó. Cadê? Agenda cheia. Cadê? Ah, não tô achando. Mas enfim, lembra que eu falei com vocês agora do comportamento, do lead, que tinha lá do não tenho tempo, não sei o que e tal. Então, é por esses motivos que ela tá falando isso pra mim, entendeu? É por esses motivos. Então, aqui, eu quebrei várias crenças dela, entendeu? Eu demonstrei confiança pra ela, demonstrei que eu não tô desesperada, levei essa situação pra ela, ignorei o que ela disse de forma educada e já resolvi o problema dela, porque é eu que tô direcionando a conversa, não é ela. Eu não vou esperar ela me dizer. Você acha que se eu tivesse respondido aqui pra ela assim, ó, tô com a semana bem corrida, não sei se eu vou conseguir. Se eu tivesse respondido pra ela assim, ah, beleza, me fala qual é o dia que você pode. Vocês acham que essa pessoa ia me responder? Jamais. Ela ia falar, nunca, fia. Tchau. Bênção e tchau. Ela não vai me responder. Se eu tivesse respondido isso aqui pra ela, ela não ia me responder. Então, eu preciso ser estratégico, eu preciso saber o que eu tô fazendo. Ó, como isso é prioridade pra você, vamos marcar no final de semana, no final da semana, por exemplo, 6 horas da manhã. Porque aqui eu já tô sugerindo, eu já tô colocando ela numa possibilidade. A chance dela me falar não aqui é pequena, porque ela vai virar pra mim e vai falar não pro horário, ela não vai falar não pra Cal. Vocês estão entendendo? Olha o tanto de camada que tem só nessa mensagem. Lembra que eu falei com vocês que uma mensagem bem feita, ela é curta, mas muito bem escrita? Isso aqui é cheio de estratégia atrás, gente. Ó, ok, sexta de manhã pode ser, mas, por exemplo, ela poderia ter falado assim, não posso. Não posso. E tem gente que fala assim, ó, não posso esse dia, tem gente que fala não posso esse horário, e tem gente que fala assim, ó, não posso. E aí? E aí? O que vocês fariam aqui nesse caso? Não posso esse dia, tá fácil de resolver, certo? É só mudar o dia. Ah, você não pode na sexta? Então vamos na segunda. Não posso esse horário, também tá fácil de resolver. Então, outra hora. E o não posso seco? O que vocês fariam? Retórico, tá, gente? Eu vou resolver isso aqui pra vocês. Mas, ó, o não posso é outra coisa aqui pra ser quebrada. O não posso aqui vocês teriam que investigar. Aí vocês vão fazer o quê? Ignora de novo, entende, reforça e sugere outra coisa pra ela. Então, por exemplo, ela respondeu aqui, ó, não posso. Aí o que você responde? Por exemplo, ó, vamos marcar no final da semana, X horas da manhã. Não posso. Escrever assim, ó, eu entendo que a sua rotina ela tá muito corrida. A minha também é muito corrida. Tanto que a gente seleciona algumas pessoas mesmo para ter esse tipo de reunião. Porém, aí você vai reiterar. Eu entendi que isso é uma coisa que está dificultando hoje a sua clínica, é por isso que eu estou te oferecendo. Mas se não fizer sentido para você, tudo bem. É só você reforçar o que você já falou. É coisa que você já falou aqui em cima. Ó, cadê? Ó, lembra dessa mensagem? Você já falou isso pra ela. Às vezes a gente precisa só refalar aquilo de uma forma diferente. Então, eu vou repetir essa mensagem aqui e basicamente essa aqui de novo, entendeu? Só que de uma forma diferente. Não posso. Você não pode o quê? Você não quer. Essa é a diferença. Você não confia em mim. Então, eu vou fazer você confiar. Porque ela me deu a primeira objeção aqui, ó. Lembra que eu falei? Olha como que é importante. Lembra que eu falei aqui, ó. Se ela ignorou a pergunta e ela mudou de objeção, ela engoliu a resposta. Prestem atenção nisso. Ela engoliu a resposta. Se ela não engoliu a resposta, tá vendo que ela me deu a primeira objeção do não vou conseguir e depois ela persistiu na mesma objeção, é porque ela não engoliu a minha primeira resposta. Então a resposta, essa segunda resposta aqui tem que ser mais bem elaborada. Sacou? Se a pessoa ela ignora a sua pergunta ou segue a conversa ou deixa você direcionar a conversa, ela engoliu a sua quebra de objeção. Se ela não deixou passar a objeção e continuou teimando em cima daquela objeção, você precisa melhorar a sua quebra de objeção na segunda pergunta, na segunda resposta. Essa primeira resposta aqui não foi suficiente para ela. Ela precisa de mais. O que ela está querendo? O que ela quer? Entenderam?
É isso que ela quer. Ela quer confiança. Ela não quer mais nada. Ela quer confiança. Então, aqui seria aqui tem outra possibilidade, ó. Não posso. Você poderia enviar essa mesma mensagem que eu falei aqui e talvez jogar uma prova social nela. Entendeu? Tem várias possibilidades. Igual a gente tem depoimento, tem print de prova social. Não sei se vocês têm acesso a isso, inclusive. Eu vou até colocar na página do documento pra vocês, que é muito importante que vocês tenham, tá? Joga uma prova social nela aqui. Ela tá precisando de confiança, não tá? Tá precisando confiar que o negócio vai valer a pena? Pronto. Também, ó, tem algo poderia ter adiantado essa resposta aqui, de ó, te garanto que nessa call vai ser bem produtiva, a gente vai conseguir tocar em todos os pontos, não sei o que, entendeu? É arranjar uma forma de trazer a confiança pra ela, quebrar a objeção dela, que é de confiança. Então, traz confiança. Se a objeção é confiança, traz confiança. Se a objeção de tempo, dá tempo pra ela. Se a objeção é de fato de urgência, faz ela ficar mais urgente. Vocês entenderam? A mais B, tá? É isso. Aí, ó, vamos supor que ela aceitou. Ok, sexta de manhã, pode ser? Ótimo, confirma a hora, certo? Aqui eu já tinha colocado a hora, né? Ficou meio redundante, mas só pra vocês entenderem. Coloca a hora aqui, então. Perfeito, te mando o link da reunião. Me passa o seu e-mail. Aqui, uma coisa que eu vi a Maria errando, que foi, me passa seu e-mail, seu WhatsApp e não sei o quê. Tudo na mesma mensagem, não precisa. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai garantir que ela receba o link. Então, ó, pega o e-mail dela primeiro. Porque aí você já envia o link pra ela, ó. E depois você fala, e qual é o seu WhatsApp? Pra eu salvar aqui, olha o motivo. Você não tá pedindo o WhatsApp dela pra encher o saco dela, você tá dando um motivo pra ela. Ó, porque se você só faz isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo que é uma resposta seca e nada profissional? E nada natural? A pessoa precisa entender o motivo que você tá perguntando aquela coisa pra ela, pra você não ser invasivo. Então, qual é o seu WhatsApp pra eu salvar aqui e te enviar o link no dia certo pra você não esquecer. Aí, ó, tô me preocupando com ela. Olha que integridade. De novo, integridade aparecendo aqui, tá? Tô me preocupando com ela. Ela vai lá e manda. Salvei aqui. E aqui você vai deixar a conversa morrer? Falar obrigada, tchau? Não. Você vai fazer o quê? Reiterar de novo a confiança. Lembra que eu falei que o high ticket é confiança? Essa conversa aqui, ela tá recheada de momentos em que eu tô provando pra ela que eu sou íntegra e confiante. E confiável. Entendem? Aí que, de novo, ó, Ana, eu te garanto que essa call vai ser bem produtiva, a gente vai conseguir tocar em todos os pontos, chegar no denominador comum que vai fazer sentido pra você, e peço que, caso surja algum imprevisto, me avise aqui ou no WhatsApp, por favor. Pronto, acabou. Aí despede, ó, um abraço e boa semana pra você. Olha que conversa incrível e cheia de estratégia. O que daria pra fazer aqui, inclusive, depois, ó, só que aqui seria um plus mesmo, não tem necessidade de vocês fazerem isso, tá? Mas aqui seria uma ideia de follow-up, mesmo com a pessoa que já tá marcada a reunião, que é aquecer essa pessoa. Daria pra enviar prova social pra ela, material gratuito, tipo o Substack, ou um vídeo, tipo assim, sei lá, aquele da implementação é uma delas. No YouTube tem 2 ou 3 vídeos lá que são vídeos muito bons, que eu dou praticamente uma aula pra pessoa ir aquecendo, pra ela entendendo. Entende? Olha olha esse nível de estratégia, de inteligência de comercial. Olha o nível que é essa conversa aqui de estratégia. Vocês, a primeira vez que vocês leram, vocês gostaram. Mas agora, eu acho que a cabeça de vocês está explodindo nesse momento. Por quê? É diferente de você simplesmente só gostar. É você entender. Entender. Por isso que eu tô falando que não existe, vocês não vão conseguir nunca copiar e colar essa mensagem aqui, essa conversa. Sabe por quê? Porque essa conversa foi pensada para a doutora Ana. Só que se vocês aprenderem a fazer o que eu estou fazendo aqui agora, o que eu falei com vocês aqui, expliquei tintim por tintim, vocês vão atender qualquer pessoa nesse planeta Terra, tá? É isso. É isso que eu tinha pra trazer pra vocês. É algo que eu prometi pra vocês, pra dar clareza pra vocês, pra dar mais insumo pra vocês, dar mais estratégia e pra ensinar vocês a pensarem. Eu quero que vocês aprendam a pensar. Isso aqui tá gravado. Caso vocês queiram assistir de novo, é só assistir 1 milhão de vezes de novo. Uma vez por semana, todos os dias. Eu quero que vocês vejam esse documento, tá? E engulam esse documento, praticamente. E eu quero que vocês assistam essa aula de novo em um próximo momento, ok? Daí eu quero saber o que vocês acharam, se